Pode orar, mano. Soberano Deus, nós te damos graças por esse momento ilustre de estar na tua presença. Queremos te glorificar e te exaltar pelo privilégio de aqui estarmos, Senhor. Queremos entregar nas tuas mãos esse momento que nós vamos tirar para falar da tua palavra, falar das experiências. Que o Senhor venha direcionar esse trabalho para alcançar o máximo de vida possível, Senhor. Que tudo que for falado aqui venha ser para edificação, glorificação e exaltação do teu nome, Pai. Te damos graças pela vida dos pastores aqui reunidos, pela vida de cada um que aqui se encontra. Que o Senhor tome esse trabalho nas tuas mãos e venha expandir, Pai. Que o Senhor venha usar essa ferramenta para abençoar vidas, para alcançar, para salvar e edificar através das palavras que serão ditas nessa tarde. Te damos graças e entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Fala, povo de Deus, bem-vindo a mais um podcast Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da... Tá ligado, né, Baiano? Tô ligado, meu irmão. Tá ligado, né, Baiano? Claro, painho. Baiano é outro nível. Pastor Baiano é outro nível. É outro isso nível. mesmo, é. Se apresenta aí, Pastor Baiano. Fala, manhã! Família, como é que vocês estão aí na Bahia? Um beijão pra Salvador, Feira de Santana, essa Bahia linda aí, a qual eu amo. Beijão pro Rio de Janeiro, pra essa nação maravilhosa chamada Brasil. E para os países que nós estamos alcançando através desse podcast. Pedimos a vocês que assistam, compartilhem e não deixem de se inscrever no nosso canal. É muito importante para que essas mensagens cheguem até os confins da terra, assim como o Senhor Jesus nos orientou. Tá bom? Seja bem-vindo em nosso meio, que Deus os abençoe. Show de bola. Estamos aqui com o nosso amigo Albertino. Obrigado, meu amigo, pela tua presença aí, ter aceitado o nosso convite. Show de bola. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, aos pastores Marcos, ao nosso amigo Baiano, né? Baiano, pastor Baiano é outro nível. É outro nível, outro nível. É um motivo de muita alegria, né, irmãos? A gente sempre está falando um pouquinho das experiências com Deus, da palavra de Deus, é sempre bom e eu agradeço o convite a todos aí. Show de bola, show de bola. Queria te agradecer mesmo aí. Vamos falar do nosso patrocinador aí, depois eu peço para o amigo que você apresentar aí. Bota o nosso patrocinador aí, Big Boys. Fala, Marcão. Fala, galera. Paz. Chegando. Mais uma vez agradecer a CMR Telecom pelo apoiar esse projeto. Queria convidar você de Sepetiba, que está precisando de uma internet de qualidade. Aí na descrição vai estar o número. Presta bem atenção. Lojista do bairro. R$ 75,00 por 500 mega. Vou até repetir. R$ 75,00 por 500 mega. Beleza? Então você também de casa que está precisando de uma internet boa, que não caia toda hora, que não vai te deixar na mão quando você for subir um arquivo pesado. CMR Telecom é o que está fazendo a diferença em Sepetiba, valeu? Então vai lá na descrição, pega o número e liga agora. Você que ligar não vai estar pagando a instalação. É só falar que assistiu a gente aqui no podcast Apocalipse 2:10 e a instalação é 100% gratuita. Vai, Marcou! CMA. CMA é boa, é boa. É boa demais. A gente usa aqui, usa aqui e usa lá. Usa aqui. Lá onde, cara? No céu lá não. lá em casa. Fala pro povo que tu mora aqui. E vai chegar na Bahia, A gente usa lá. Parece que a gente desceu do céu, pô. Aí, ó. Ele está com gracinha hoje. A gente usa lá. A gente usa Faz isso não. Ainda bem que tu não fez assim, a gente usa lá. Aí dava ruim. Aí dava ruim. Usa lá, tá bom. Eu aceito, eu recebo. Tem que editar isso aí. Só de cima. Meu amigo, você apresenta pra galera aí. Uma breve apresentação aí. Boa tarde a todos que estão assistindo essa live aí, esse podcast. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Meu nome é Albertino, tenho 36 anos, sou da Assembleia de Deus de Campo Grande, estou lá ajudando o nosso pastor, o presidente, pastor Alessandro Malafaia, e hoje a gente trabalha lá no cargo de diácono. Tem um tempinho já e a gente tem feito a obra do Senhor aí, pelo chamado que ele nos fez. Ô, glória. Diácono é o que serve, né, pastor? Todo mundo tem que servir, cara. Esse negócio que pastor... Não, que serve a ceia? Todo mundo serve, Não foi isso que o pastor Vitor falou que queria ser? Falou aqui pra gente no outro dia? Foi. Não foi, Big Boy? Queria ser o diácono. O sonho dele era ser diácono pra servir ceia. Eu rebaixo ele, pô. Tira o óleo. Quer um banho dele, tira o óleo. O segredo do reino é esse, né? Você foi chamado para isso, para servir. Pra servir. Aí, o maior é aquele que serve. Começamos bem. Uma cara de moleque novo, cara. Mas cara de jogador. O nome dele é estranho, mas ele é bonito. Vamos explicar esse nome um pouquinho? Mas olha só. Pra galera saber. O pastor Naldo fica pra trás, não. Naldo. Naldo, não é Naldo, não.
Eu não queria tocar nesse assunto, acho que ele tem um problema com isso aí. Teu não. Já foi Aí superado. tentando todo mundo me chamar, cara. Ficou, pô. Ninguém me Mas gosta de fala devagar pra galera. Fala teu nome devagar. Fala devagar. Não, mas peraí. Para essa câmera ali, vai. Daquela câmera. Devagar, ali. vai. Fala devagar. Meu nome é Rinaldo Santos Nascimento. Rinaldo, irmão. Nome de jogador de futebol. Nunca joguei bola. Jogador da Copa de 70, década de 70. Rinaldo. O pai foi registrado, tava com soluço. Meu pai tava com ódio da vida, mano. Ele chegou assim, pô, cara, vou sacanear esse moleque aí, mano. Entendeu? Meu Deus do É, céu, porque meu todo Deus. mundo é José, é Abel. Logo ele colocou. Rinaldo. Tirou da Bíblia, cara. Da Bíblia, tirou? Não, ele tirou eu da Bíblia, entendeu? Tirou você. Porque meu irmão tirou teu é Abel, José, Israel. Quando Israel. chegou, não, esse aqui eu vou tirar da Bíblia. Tirou, pô. Isso aqui vai ser diferente. Esse aqui vai ser Esse diferente. aqui foi vou muito tirar da Bíblia. sofrimento. É parecido o meu, é nesse ritmo É, aí, cara. E aí, Albertino, vamos explicar esse nome aí. Rapaz, Explica aí pra Bom, galera aí. Albertino é o nome do meu pai, né, gente? É. Então, como eu fui o primeiro filho homem, né, da linhagem, né, do meu pai lá, ele fez essa homenagem a ele mesmo, né? Coisa linda aí. Se homenageou. Se auto-homenageou lá e colocou esse nome. Eu ainda até brinquei com ele, falei, pai, por que você não colocou um Júnior no final, né? Ele, não, a intenção de botar o filho é justamente para te chamar de Albertino, não de Juninho, Júnior. Caramba, rapaz. Então, essa Perde a homenagem. graça. botar Aí, Júnior. pai, deu bem, pai. Essa é a homenagem que meu pai fez para ele mesmo lá e eu Coisa carrego esse linda. nome aí. Se colocasse Júnior, perdi a graça. Deu só chamar de Júnior. pô. Júnior, É. pô. Júnior, Albertino é melhor, mais bonito, né? Não, ficou legal, ficou Ficou top. legal, ficou top. Aí, meu amigo, é evangélico de berço? Não, eu sou nascido e criado num lar espírita kardecista, onde meu pai ele era o líder lá, né, da congregação que tinha lá em Seropédica. Eu sou nascido em Itaguaí, né? Tá bem? E a gente morava ali em Seropédica. Minha mãe ainda mora lá ainda, tem alguns irmãos meus que moram lá, mas eu fui criado até os meus 14, 15 anos dentro do espiritismo, do kardecismo. E aí, quando eu comecei a estudar, fui fazer escola técnica, e aí eu me mudei da casa dos meus pais para a casa da minha irmã, que morava aqui em Campo Grande. E aí foi quando eu comecei a ter essas experiências com Deus, né? Foi difícil eu entrar no ramo espiritual, né? Pro evangelho, porque quando a gente tem uma base, né, dentro de uma religião, é muito difícil você sair. Só Deus mesmo para poder É verdade. lavar a gente, transformar a nossa mente, porque você é doutrinado dentro de uma religião E de novo, e né? ensinado, né, É. desde berço. E como eu era o filho mais velho, a intenção era que eu seguisse aqueles caminhos ali. Mas eu louvo a Deus que ele tinha um propósito na minha Amém. vida. Legal. E depois dos Legal. meus 15 anos, eu tenho um amigo até hoje que foi o canal de bênção para minha vida e insistiu muito para me levar para a igreja, cara. Que Ele legal. insistiu muito. Legal, cara. Qual o nome do É o nosso- Rômulo, tenho Aí, certeza que ele vai estar assistindo esse podcast aí. Quero te mandar um abraço e louvar Pô, a que Deus legal. pela tua vida, meu amigo. Porque se hoje eu estou na presença do Senhor, foi porque você insistiu muito. Toda a sua família, a irmã Rosane, seu pai, todos os seus irmãos. Um abraço, meu amigo. Grande abraço, Rômulo. Show Deus de te bola. abençoe. Era a família toda, era espírita? Família Teu toda, pai, tua meus mãe? pais, minha mãe, meus irmãos, Eles até tinham- hoje ainda é mesmo? são. Ainda são? São ainda praticantes do espiritismo ainda, mas tenho orado bastante aí Amém, nesse cara. propósito. Ainda eu creio que Deus vai Vai tocar esses tocar corações. e vai vai alcançar ainda lá. Já tem alcançado já. Nós já Que tô legal, trabalhando. que legal. Através desse podcast, quem sabe? Ah, com certeza. É, meu Essa amigo. história, né? É. Bacana, bacana. Aí a conversão foi com quantos anos? Então, a partir dos 15 anos, quando eu comecei a fazer a Fitec, eu comecei a morar com a minha irmã, a Almerinda. Ela morava, já era casada, e como a Fitec era em Marechal Hermes, para eu ir para Seropédica era muito ruim, né? A distância. E aí eu comecei a morar aqui em Campo Grande com ela. E aí eu conheci esse meu amigo Rômulo no campo de futebol. É mesmo? Olha o futebol aí, ó. É, futebol é uma maneiro. Eu fui evangelizando. ferramenta muito boa para jovens, cara. E assim, eu acredito muito que através do esporte a gente consegue muito alcançar jovens, entendeu? Linkar, né? O esporte hoje é uma ferramenta muito boa. E através do esporte eu conheci esse meu amigo. E ele sempre me convidava e eu sempre dava uma desculpa para ele, né? Ele falava, vou passar na tua casa às 6h30. Falei, beleza. Quando dava 5, 6 horas eu saía de casa e ele chegava lá, eu não estava lá. Até que teve um dia que a gente estava numa festa de praça, assim, com um parque, né, de diversões. E aí tinha uma menina, assim, que eu me interessei e era muito amiga dele, do Rômulo. Uhum.
E aí eu falei, pô, Romulo, naquela época era, coloca na minha fita, É. né? Coloca ela na minha fita aí, Romulo. Ele, cara, posso até te apresentar ela, mas você vai ter que me prometer que você vai na minha igreja. E aí eu, naquela ânsia de, Eu vou. eu vou na tua igreja qualquer dia que você me levar. Aí ele me apresentou, a gente até teve um período de um relacionamento com essa menina. E aí, quando ele marcou de ir lá em casa, para me buscar pra gente ir pra igreja dele, ele marcou 6h30. Quando deu 5 horas, eu comecei a me arrumar para sair. Ele chegou lá antes do horário. Ele chegou 1 hora antes. Já tava de maldade, Ele já. já sabia que eu ia sair, pô. E aí ele chegou 1 hora antes lá em casa. A minha irmã recebeu ele, que já conhecia ele, que era amigo meu. Não, Romulo, entra aí que ele tá se arrumando. Só que a minha irmã também não sabia que eu ia fugir. Na verdade, eu ia fugir, eu não ia pra igreja. Mais uma vez, vai dar uma corcova no amigo. Ia dar outro golpe nele. Aí, ó. E aí Deus me pegou ali, através da vida desse meu amigo, me levou pra igreja. E a partir dali eu comecei a caminhada com o Senhor. Foi Amém. ali que eu tive o primeiro encontro, assim. É. com a Foi palavra verdadeiro. Já de cara, no primeiro dia, tu aceitou? Eu aceitei, foi assim, foi numa sexta-feira o culto. Eu fui na sexta-feira, era até aniversário do pastor Jorge Farias, um grande pastor, ele me Legal. batizou. Que legal. Eu conheço esse pastor, me deu oportunidade para ministrar a palavra várias vezes, ele. É um pastor que eu gosto muito, admiro muito, tem muita sabedoria no campo de Campo Grande, pastor Jorge Farias, quero mandar um abraço pro senhor também. E era aniversário dele, a gente saiu da igreja, fomos num salão que teve uma festa de comemoração do aniversário dele, e no sábado era culto jovem. Aí eu fui aceitar Jesus no sábado, no seguinte, assim, que eu gostei muito do ambiente, assim, era um ambiente que eu nunca tinha tido aquela experiência, né? Fui criado dentro de uma religião que eu passei a vida, praticamente a minha infância e adolescência ali. E aí quando eu tive um encontro ali com Cristo naquele culto, mudou assim o meu pensamento, né, das coisas. Metanoia, né? E aí Metanoia. foi só Deus trabalhando no meu Foi coração. fluindo, foi fluindo. Legal, Tu legal. lembra quando foi, não? Qual ano? Foi em 2003. Tem 2003, tempo, tem tem tempo. E como é que ficou em casa, ó? Quando a mãe e o pai soube Cara, dessa conversão? Na verdade, assim, o meu pai, ele nunca falou isso Só pra bota mim. um pouquinho mais na frente. Ele nunca falou pra mim, assim, qual era a intenção dele, né? Comigo, né? Mas como eu era o primogênito dele, eu acredito que ele iria me preparar pra mais na frente assumir a posição dele lá dentro do espiritismo. Só que, assim, quando a gente começa a conhecer a Bíblia, a gente começa a ver alguns vazios que a gente sente na vida e a gente começa a compreender as coisas. Eu sentia um vazio muito grande no meio dos meus irmãos. Nós somos 10 irmãos lá. Caramba. Meu pai teve 10 filhos com a minha mãe. E eu fui o primeiro homem, né? Eu tenho mais 2 irmãs mais velhas do que eu e eu fui o primeiro homem. E eu fui crescendo naquele lar, até meio triste de dizer, né? Porque você dentro da sua casa, você se sentia vazio, você sentia um vazio e não havia explicação. Né? Quando eu tinha aquela idade, tu não tinha maturidade para entender e eu não conseguia também explicar o porquê daquele vazio. E aí eu sempre falava para minha mãe, eu não me sinto bem dentro do centro que a gente vai e tal. E meu pai uma vez virou para mim, eu nem sei se a minha mãe sabe disso, meu pai já é falecido, né? Mas a minha mãe ainda é viva e eu não sei se ela sabe disso, mas o meu pai falou para mim assim, meu filho, enquanto você viver debaixo do meu teto, você vai ter que acreditar no que eu acredito e seguir o que eu sigo. E aquilo ali mexeu muito comigo, entendeu? E aí, aprove a Deus, com 15 anos, eu saí de casa cedo. Eu fui morar com a minha mãe, eu tinha 15 anos. Com a minha irmã, eu tinha 15 anos. Então, Deus começou a trabalhar na minha vida muito cedo. Pô. Um adolescente de 15 anos sair debaixo da asa do pai, da mãe. É verdade. E por muito tempo eu questionei esse vazio que eu sentia. E foi justamente quando eu entrei para a igreja, para o evangelho, que eu comecei a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, que eu fui entender que o vazio, na verdade, era a ausência do Espírito Santo na minha vida. Glória a Deus. Entendeu? Então, assim, hoje eu fiz teologia, eu estudei a palavra de Deus, hoje eu sou ministro do Evangelho, prego a palavra, eu amo falar do amor de Jesus, eu gosto de pregar para jovens, né, para pessoas que precisam, né, ouvir a palavra de Deus, que hoje eu tenho o meu avô, ele ainda é vivo, ele fala muito comigo sobre a gente levar o pão, né, para as pessoas. Uma vez ele me indagou, ele falou, olha, eu admiro muitas coisas nas outras religiões, meu avô também é espírita, e ele falou assim, mas uma coisa que o evangélico
peca muito de não ajudar o próximo com alimento. Ajudar com cesta básica, essas coisas físicas, né? E ali naquele momento eu pedi a Deus uma palavra. Falei, Deus, me dá uma palavra para eu poder não brigar com meu avô, mas mostrar para ele o que é o verdadeiro evangelho. E aí na hora ali Deus falou algo comigo que marcou meu coração. Ele falou assim, meu filho, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu virei para o meu avô e falei, vô, você pode dar o alimento. O espiritismo tem muito disso, né? Do amor, da caridade, de dar as coisas, de dar roupa, dar alimento. Só que eu falei, vô, tudo isso é perecível. Tudo isso perece. A pessoa ingere o alimento, daqui a 2, 3 horas ela está com fome de novo. Só que o cristianismo, o evangelho, a pessoa cristã de verdade, aquele que abraça a causa de Cristo, ele dá um alimento que não tem validade. Quando a pessoa se alimenta da palavra, é uma palavra que ela é eterna, ela sempre vai pulsar ali no coração. E a pessoa vai voltar a ter sede, não porque está necessitando daquilo ali, mas porque ela entendeu que a palavra de Deus, ela sacia qualquer tipo de qualquer outra necessidade humana, né? E aí eu falei isso para ele ficou meio sem reação, assim, de responder. Falei, é isso que o evangélico faz, vô. Talvez a gente peque nisso na questão do alimento, mas pode ter certeza que o nosso foco é a alma. A gente traz uma palavra que sacia a alma, não só o corpo. E aí a gente começou a falar sobre isso lá. Top. E essas são as experiências, assim... Bacana. Legal, Ei, legal. pastor, ele falou um negócio bacana aí. Esse vazio, ele foi líder de jovem, já a gente vai entrar nesse assunto aí. Não tá de cabelo branco, não, mas já era pra tá, pô. Foi líder de jovem, né? Ou então é líder de casar. Fica careca. Cai tudo. Esse vazio que essa molecada sente e vai. Não vai pro espiritismo, vai pra se cortar, vai tomar remédio pra se suicidar. Esse vazio existencial, ele conseguiu encontrar através da palavra, que é o Espírito Santo, né? Mas muitos deles que estão assistindo a gente não conseguem. Eles acham que esse vazio é preenchido por balada, bebida, droga, sexo sem medida, né? Não se guarda pro marido, pra esposa que tá para vir. E o Espírito Santo consegue... Preencher, né, cara? Consegue, né, pastor? Cara, ele falando... Uma coisa me chamou a atenção, a história dele, começou a contar a história dele aí, até esse ponto de ele falar do avô dele, me lembrou muito a mulher samaritana, né, cara? Aquela mulher que Jesus tem um encontro à beira do poço, que ela realmente tinha um vazio existencial, quanto que ela teve vários relacionamentos, né? E ela voltava ao poço e disse, cara, se eu te der dessa água que eu tenho, você nunca mais sentirá sede. Ou seja, cara, só que ela pensou, mas você me pede água, mesmo eu sendo samaritana, você sendo judeu, cara. A gente vai entender que aquela passagem ali, havia uma divergência entre os dois, né? Porque samaritano e judeu não se davam, não se batiam. Por várias questões que a gente não vai entrar aqui nessa causa. Mas aquela mulher, ela tinha um vazio, Jesus fala, cara, se eu te der, você nunca mais sentirá sede. Pão da vida, se você comer, nunca mais você sentirá fome. Né? Aí quem pensa, cara, como é que eu posso comer alguma coisa para nunca mais sentir fome? Ele está falando do vazio, né, cara? Nunca mais você vai se sentir sozinho, porque estarei convosco todos os dias. Ela buscava em relacionamento, né? Extraconjugais. O vazio dela. Ela teve 5 maridos. E o último que ela teve não era dela. Não era aquela Olha coisa... só como é que as pessoas buscam, né, Preencher esse o vazio. preenchimento em coisas erradas. É verdade. E eu louvo a Deus, cara, porque assim, a gente não sabe onde a gente estaria hoje se não fosse o Senhor. Né? É verdade. E a gente tem que estar sempre vendo essa necessidade nas pessoas. A gente vê quanto a humanidade precisa de Cristo, precisa da palavra, e a gente está aqui para isso. Né? É interessante, né, Marquinhos? Concluindo o raciocínio dele aí, é que para a gente que não veio de um lar cristão, eu tenho só uma criança no evangelho, eu tenho praticamente 15 anos, 14 anos de evangelho, me converti. Eu me lembro que quando eu saía para beber, a gente bebia aquele momento ali de euforia, né? Aquela alegria toda, você bebendo, aquela curtição toda. Depois que você chegava, que você estava sozinho, cara, você se sentia sozinho. Você, caramba, cara, um vazio, pô. Né? Aquele vazio, né? Vazio. E a vida a gente estava rodeado de amigos, cara, e nem os amigos mais próximos conseguiam preencher esse vazio. Né? Tem um espaço em nós, cara, que é dele.
E ninguém nada pode, nem preenche. nada pode entrar e ocupar esse lugar. Pena que os seres humanos não entendem isso, né, cara? Não, mas vão entender. Através do amor, através da palavra, através desse podcast, através da Também, vida do nosso amigo. cara. É muito interessante que quando eu paro para pensar nisso, me remete ao meu quarto, né? Que lá em casa, como eram 6 homens, né? 6 meninos e 6 meninos, a gente tinha um quarto dos meninos. E, cara, era muito nítido, assim. Eu, no meio da minha família, às vezes eu chorava, assim. Eu me retirava, né? Eu não ficava na frente de ninguém chorando, mas, assim, me retirava e não conseguia, entendeu? Realmente é um vazio, cara, É que a verdade. gente sente e fala assim, cara, não é normal isso. E quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que Deus te escolhe, pô, quando você está sendo formado no ventre, e Deus já te escolheu ali, e aí você começa a compreender, pô, por isso que eu passava por esse momento de solidão, era a falta de Deus na minha vida. Descortino, né? O esquema dos olhos cai, Começa né? a compreender muita coisa. Bacana, bacana. Albertino já foi líder de jovem. Calma, que ele vai É, falar. Você já. vai entender já já também alguns acontecimentos. Como que era o Albertino jovem na igreja? Então, assim que eu aceitei Jesus, eu devia ter meus 15 para 16, 17 anos ali, em média, né? E não foi fácil, não. Não foi fácil a minha conversão, assim, porque as pessoas acham que levantar a mão para o Senhor está convertido, né? Existe um processo, né, que a gente chama o processo de santificação. A santificação é um processo. Verdade. Deus vai nos moldando, literalmente, vai tirando aqui. E dentro da minha casa, então, porque eu era cercado de pessoas do espiritismo, então, assim, eu era muito mais cobrado ainda. Então, assim, quando você fazia algo que não era digno ou certo, né, Apontado, né? aparentemente, muitas pessoas criticavam, né? Pô, você entrou para a igreja, você não pode fazer isso. Você entrou para a igreja, você não pode falar isso, você não pode comer isso, beber isso. Então, assim, dentro de casa e fora também, porque a gente é visto, né? É A verdade. maior pregação do servo de Deus é o seu testemunho. E por um longo tempo, não vou dizer pouco não, eu não dava muito testemunho, né? Eu ia para a igreja só por ir, eu ia para a igreja por causa de meninas, né? Eu entrei na igreja, na verdade, por esse motivo. Um interesse No que não foi interesse, Jesus. que não foi Jesus. Entendeu? Certo que depois Deus foi trabalhando no meu coração. Mas assim, o que me levou para lá? Foi uma oportunidade de conhecer uma menina. Então, assim, a gente não entende, né, as ferramentas que Deus usa. Ah, Mas verdade. foi através disso. Então, assim, eu dei muito trabalho, cara. Eu dei muito trabalho. teus líderes, Meus líderes, eu tive um coordenador, hoje ele é pastor Eliel. Hoje ele é Pede pastor. perdão a ele aí, pastor. Ele já pedi perdão, ele Pede perdão, ele aí é uma forte. bênção, ele é uma bênção na minha vida, ele sabe disso, a esposa dele, a Luciane também, são 2 pessoas que investiram em mim. Eu lembro que quando eu estava terminando a minha escola técnica, a minha irmã teve uma briga com meu cunhado, e aí ele falou assim, ó, não quero mais ter o irmão aqui em casa. Daí eles brigaram, mas sobrou para mim, né, no negócio. E aí eu tive que voltar para Seropédica para morar com a minha mãe, e faltava quase um ano para me formar, menos de um ano. E aí eu quase não ia mais nos cultos, porque eu estava morando em Seropédica, passava a semana toda indo e voltando para a escola em Marechal Hermes, pô, imagina, de Seropédica para Marechal, Chão, né? é muito chão. E aí o Eliel, ele reuniu os jovens, olha só, reuniu os jovens numa Kombi, foi lá em Seropédica, fizeram um culto lá em casa, Nossa. e falou para mim, eu lembro disso como se fosse ontem, ele falou assim, eu não desisto de você. E eu quero passar um recado para todo mundo aí que hoje é líder de jovem, que é pastor, que tem alguma influência sobre alguns jovens. Não desista. Não desista das pessoas que Deus colocou e confiou na sua mão. Porque a gente vai ser cobrado. Isso aí. A gente vai ser cobrado. Então, você não tem noção da importância de ouvir isso. De um líder chegar para um liderado, para um jovem, que muitas das vezes ele não acredita nem nele mesmo. Porque eu não acreditava, pô, que era possível chegar onde eu, tipo assim, de tudo que Deus já fez através da minha vida, né? De me tornar um obreiro, de pregar a palavra. Cara, eu nunca imaginava isso. Eu falava com uma pessoa muito querida, que eu nunca ia usar gravata, pô. Falei, não, a irmã virava para mim, meu filho, eu vejo você de gravata pregando. Eu falei, eu nunca vou usar isso. E hoje, onde eu prego, eu vou de gravata. Legal. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque teve pessoas que olharam para mim e falaram assim, eu acredito no que Deus tem na tua vida. Então, eu quero transmitir esse recado. Acredite nos jovens que você lidera. Acredite nas ovelhas que Deus confiou a você.
Porque lá na frente você vai entender. E eu louvo a Deus pela vida do Eliel, porque ele não desistiu de mim. Ele foi lá, buscou e me levou para morar na casa dele. Você tem noção? Não, você a partir de hoje, sexta-feira, tu vai vir da Fitec, não vai para tua mãe, tu vai ficar na minha casa. E ele tinha acabado de casar. Tinha acabado de ter um filho também. Então, assim, aquilo marcou a minha vida, né? E eu pude enxergar ali o amor de Deus, o cuidado de Deus através das pessoas. Isso é muito importante. Bacana. Qual é o nome dele? Eliel Eliel. Santos. Tem contato com ele ainda? Tenho, pô, eu prego na igreja dele. Eliel. Tá me devendo, hein? Olha aí, Eliel. Já. Olha aí, Eliel. Quem você levou para sua casa, Eliel? Olha só, Eliel. É bem. Olha o resultado, Eliel. Deus te abençoe. Tá faltando isso aí nas igrejas, pastor? Essa cumplicidade com esses jovens? Cara, eu falo muito que hoje a gente está num tempo da profecia, né? Todo mundo é profeta. A gente vai ver que é semana da profecia, é mês da profecia, é ano da profecia. E o que me chama a atenção é que ainda eu não vejo falar do ano do sacerdócio. Porque profeta, ele entrega o que Deus tem para entregar. Sacerdote não, sacerdote cuida, cara. Uhum. Então ninguém quer ser sacerdote. Dá trabalho, trabalho, né, você, pastor? né, oferecer sacrifício por outro. Dá trabalho, mano. Então é mais Se fácil doar, ser né? profeta. Se doar, é muito... Né? É mais Tipo fácil ser profeta. É, profeta. Vai, em nome de Jesus, você vai conquistar isso. Não, cara, eu vou te ajudar a conquistar isso. Eu vou cuidar de você, vou te proteger, vou te amar. É difícil, né? Corrigir sem ajudar não adianta. É verdade. É, pô. assim, eu tenho agora um garoto de 12 anos que a gente está nessa luta com ele. Ou mais, né? Acho que ele se converteu logo depois de mim. E ele voltou para Jesus agora, no Radical. Aí, pessoal, Radical, daqui a pouco a gente vai falar um pouco do Radical. Topzera. Tá. Nosso amigo vai. Ele Querendo, voltou pro querendo. Radical, ele voltou no Radical agora, se converteu. E através da mudança dele, o pai dele também agora acabou de se Olha aí. converter. Eu estava lá na igreja. E o Reforma pai, dele, radical. o pai dele acabou de voltar para Jesus. Ô, glória. Eu Olha aí. conversando com ele, Ó, o amor e transbordando. por causa da mudança do filho, ele falou, cara, eu vou voltar. O testemunho, né? Coisa O linda. testemunho. Entendeu? Então, não tem como você não glorificar a Deus, cara. Por isso que Deus faz, cara. A gente não pode sentir orgulho por Deus nos usar. Uhum. A gente tem que sentir como? A gente tem que sentir, cara, privilegiado. Porque se a gente não quiser que Deus nos use, Deus vai usar outro, Vai cara. usar. Isso aí. O propósito dele vai se cumprir, independente se eu quero ou não. Isso aí. E qual foi a importância do Eliel na sua vida? Através de 2 atos. Culto na sua casa e ter levado você para casa dele. É. Qual foi a Marcou. importância disso? Marcou, né? Porque assim, eu pude enxergar o cuidado, o amor de Deus por mim e o amor dele por mim. Porque assim, hoje, gente, é uma coisa que tem acontecido muito e isso é muito triste de dizer. A gente que tem o dom da palavra que prega, e às vezes a gente visita muitas igrejas, a gente leva a palavra, os jovens reconhecem o Senhor como Salvador, aceitam Jesus, mas será que está tendo aquele amparo por trás ali? Será que está tendo alguém que se preocupa como Eliel se preocupou? Isso poderia ter sido uma pessoa que não se preocupasse. Só mais um jovem que não está vindo na igreja. Ele se mudou, deve ter igreja lá por perto, deixa ele para lá, ele deve achar uma igreja para lá. E eu não estava na igreja, pô. Entendeu? Então, assim, isso é importante você saber, pô, buscar Poxa, eu tenho 20 jovens aqui na igreja. Pô, tenho 2 que não tá vindo. Por que não tá vindo? O que está acontecendo? O que está levando esse jovem a não vir para a igreja? É um problema de saúde? É um problema financeiro? Sei lá, pode ser vários motivos. O meu eu não ia porque eu não tinha onde ficar aqui. Como é que eu ia eu não trabalhava na época. Fazia só escola técnica, só estudava. Não tinha condição de vir para a igreja, assistir o culto, voltar para a seropédica, voltar no outro dia de manhã. Então Você já era dizimista já? Nessa época? Não era dizimista. Realmente o Eliel amou ele mesmo. Amor. Amor? Ele não era dizimista não, Marquinhos. Aí? Meu Deus. Será que eles dão mais importância pro dinheiro do que pra pessoa? Não sei, cara. O Eliel não. O Eliel não. O Eliel ali... E tu viu a importância do que ele falou? O amor de Deus com a minha vida. Ele conseguiu enxergar no Eliel Deus. Isso aí. Não, o cara... Não, eu ouvi o amor de Deus na minha vida, através da vida do cara que estava me ajudando. Cara, assim, Sim, mas quem tá esperando Deus se manifestar para cuidar dele, tá lascado, pô. A gente só vê Deus no outro, né? No outro. Não tem... Pedro, tu me amas? Ah. Tu me amas, Pedro, tu me amas. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. É isso aí. Manifesta a mim. Ou Em seja, você, esse no amor, seu serviço. Esse amor que você está dizendo que tem, manifesta nela. Então,
Foi para isso que a igreja foi instituída, para cuidar de pessoas, cara. Cuidar de gente, né? Cuidar de gente. E tem gente que não cuida de gente. É, cara, assim... E não gosta de cuidar, que vamos falar assim, não gosta de cara, cuidar. quem vai querer, né? Um jovem problemático. É verdade. Um jovem problemático. Dá pô. trabalho, pô. Meu irmão, vai querer um dizimista, um cara bonzinho, um cara que obedece sem reclamar, um cara que não questiona. Vai querer esse cara. Mas se você é questionador, você não é dizimista, você é um cara problemático, não, tá fora. Você não serve, não, você é ovelha rebelde. Você é bode. Vive na prática do pecado, não serve. É, não serve, cara. Não serve, não é E às vezes tá perdendo um grande homem de Deus. pregador da palavra. Tá aí o resultado, pô. E Do perde. Eliel. E Isso aí. perde. Perde, pô. E perde Fica um mesmo. monte É, pelo tem caminho, muita né? gente aí, cara. Boa aí no muita mundão gente. perdido e ninguém vai, né? Passando a fase do Eliel, como é que o Albertino se tornou obreiro Albertino? Obreiro, então, assim, eu passei muitos anos com ele, a gente teve muita experiência, né? Ah, Espiritual com ele. Ele era um cara que gostava muito de monte, de oração. Ele me deu a primeira oportunidade para pregar, eu lembro até hoje. que legal. Foi sobre a mulher do fluxo de sangue numa consagração de jovem. Meu Deus. Eu preguei sobre ela e parecia que tinha sido 2 horas, mas na verdade tinha sido uns 3 a 5 minutos. E assim, o que mais me chamou a atenção, né, dentro da primeira experiência que eu tive na palavra, foi que ele terminou o culto ali. Eu preguei 5 minutos e depois que eu preguei, ele pegou o microfone, ele falou assim, era isso que Deus tinha para falar pra gente. Vamos terminar o culto de Obrigado. consagração. E ele terminou o culto. E aquilo chamou a minha atenção. Porque na verdade, eu não sabia quanto tempo eu tinha pregado. Mas depois que eu fui olhar no relógio, eu falei, poxa, eu devo ter pregado uns 5 minutos. Por que o Eliel acabou o culto? Aquilo ficou marcado, pô, na minha cabeça. E eu falei, cara, ele teve a maturidade de entender que aquele momento ali, Deus queria falar só em 5 minutos. Né? E talvez se ele bote uma outra oportunidade, alguém para pregar ali, talvez poderia me frustrar, pô, talvez não gostou do que eu falei, do Sim. que Deus me usou, e ele teve aquela maturidade ali, e eu achei muito interessante, e aquilo ali me motivou, pô, a buscar, entendeu? Aquilo ali me motivou a estudar, a me aprofundar mais, para que não seja só 5 minutos, pô. Passou Você pra não 10, ficou 15. satisfeito. Ele ficou satisfeito. Não, e isso é bom, você É, nunca se Não satisfazer. se acomodou. Pô, você não pode ser um cristão satisfeito com o que você tem, não, pô. Deus tem coisas maiores para cada um de nós. A gente tem que aprender que Deus, ele sempre tem mais. Verdade. Sempre tem mais. O que João 15 fala? E limpa toda a vara que dê fruto para que dê mais fruto. A Aí, intenção de Ô, Deus glória. para nós é continuar limpando e frutificando ainda mais. É isso aí. Essa é a intenção de Deus, pô. Bacana. Tu recebeu a notícia, vai pregar. Vai pregar, E aí? tremia. Pô, Tu até falou hoje. pra ele não ou tu falou, não, eu Não, vou? pô, eu falei, Falou. eu vou. É? Eu vou. Eu Aceitou falei de que eu boa? ia, aceitei. Porque assim, eu tenho é algo muito engraçado, né? Porque quando a gente entra pra igreja, a gente espera estar de frente de muita coisa. E logo o orgulho do ser humano é uma coisa que Deus trabalha com o tempo. E eu olhava pra equipe de louvor e eu, cara, pô, quero ministrar. É ali que eu tenho Quero que estar. cantar. Cara, meu sonho é ministrar, meu irmão. E por um longo tempo depois já estava batizado já. E toda vez que alguém ia entregar alguma coisa para mim, falava, Deus vai te usar na palavra. Eu falava, sai para lá, profeta de Baal, porque Deus conhece o meu coração. Profeta de Sai para lá. Eu não Porque recebo, Deus não. conhece, eu não recebia, pô. Porque eu não queria aquilo ali. Sim. O pregar nunca foi a minha intenção. Eu falo isso de coração aberto. Bacana, pô. E eu falava, Deus, o Senhor conhece meu coração, eu quero louvar. Só que eu nunca tive dom nenhum. E a gente tem que ter maturidade para reconhecer, irmão. Porque tem muita gente frustrada na igreja por causa disso. Porque quer fazer só aquilo que acha que tem que ser, pô. E a gente tem que entender que no reino a gente foi chamado, cada um para nós, para desenvolver aquilo que Deus quer. É por isso que tem muita gente frustrada na igreja. Porque quer fazer aquilo que acha que tem que ser feito. E eu passei muito tempo assim, pastor. Muito tempo. Até que um dia eu fui louvar numa festividade. Meu Deus. Quer louvar? Tá bom, vou te dar a oportunidade para tu louvar. Pensa, num desastre. Eu entrei fora do tom, os músicos erraram, todo mundo parou. Foi Pode taquara rachada. aquela voz mesmo de nervosismo sem qualidade nenhuma no dom do Meu louvor. Deus. Eu nunca chorei tanto na minha vida, mas também eu nunca fiz uma oração tão sincera igual naquele dia. Eu cheguei em casa, eu morava com a minha irmã ainda. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta e falei, Deus,
tira o desejo que eu tenho de louvar o teu nome e coloca o desejo de pregar a tua palavra. Não me deixe te envergonhar, Senhor, não foi não? Eu falei, Deus, eu não quero passar mais por isso, pô. bacana. Entendeu? Então tira esse desejo, porque eu amo. Era uma coisa que eu amava. Não é que eu não louvo, eu amo louvar, participar ali, mas não é Mas uma não profissionalmente. Mas né? não é nem profissional, não é tá de frente, pô, da equipe de louvor, ser um ministro do louvor. Eu fui sincero para ele, eu falei, Deus, tira isso do meu coração, porque eu amo isso. Então coloca o desejo da tua palavra, coloca esse desejo que eu tenho de louvar para tua palavra, sede pela tua palavra. E Deus ouviu a minha oração. Amém, cara. E hoje legal. Deus, pela misericórdia dele, tem me usado aí através da palavra. Legal. Mas foi dura. dura. Foi penando. Foi penando. Foi dei- na dei prática muito que você trabalho, descobriu assim. que não dava É. pra louvar, né? Tinha que E a questão do como que eu entrei assim como obreiro foi, eu louvo a Deus pela vida da minha já falecida esposa, né? Eu a conheci por volta do ano de 2007, assim, comecei a namorar a Tayane, que tá nos braços do pai agora. E foi através da vida dela, dos pais dela, né? O presbítero Timóteo e a diaconisa Fátima. Um beijo para vocês, eu amo vocês demais. E Deus trabalhou através da minha vida, a gente noivou, casamos. E aí, quando a gente casou, que Deus me chamou para trabalhador, depois me levantou como diácono, e aí eu comecei a trabalhar com o coordenador de jovens, eu e ela, e os meus sogros na época. E aí a gente começou a fazer a obra. Foi na igreja deles, do sogro? Foi, eu estava na igreja do Eliel, né? Isso. Uma das congregações do campo de Campo Grande, era Campo Belo, e a minha falecida esposa era de Jardim Bela Vista, que era uma outra congregação. E aí quando a gente se conheceu e começou a ter um relacionamento mais sério, eu fui acompanhar ela, porque ela já tinha atividade na igreja e eu quase não fazia muita coisa ainda naquele tempo. Foi depois que eu conheci ela que foi caminhando as coisas, né? Namorou, Encaixando. noivou, casou com quanto tempo? Durou, foi rápido? Foi rápido. Eu namorei uns 2 anos, noivamos num ano e casamos no outro. A gente caiu, né, em fornicação, a gente caiu e ela engravidou. E aí a gente já tinha um planejamento para casar no ano seguinte, né? Só que a gente ia casar no final do ano e aí a gente casou no início do ano. Só que é interessante que o pastor que fez o nosso noivado, ele ainda falou, olha, se prepara porque vai ser antes do que vocês estão planejando. Só que a gente não imaginava que ia ser assim, desse jeito, Palavra mas... profética. Profética essa. É. Essa ele recebeu. E esse pastor foi o que fez o meu casamento, ele fez o meu noivado, o meu casamento, apresentou o meu filho mais velho e fez o sepultamento da minha esposa também. Quantos anos ela tinha? Vamos falar um pouco dela. Eu sei que deve Vamos doer falar. um pouco, mas como é Deus que já foi? tá sarando, Isso aí. Como é que foi essa história aí Então, do assim, falecimento da sua esposa? Conta aí pra... nós íamos fazer 12 anos de casado. Nós tínhamos acabado de fazer 11 anos de casado, na verdade. A gente casou em 2010, ela morreu em 2021. Assim que entrou a pandemia, não tinha as vacinas ainda. E a minha esposa era muito ativa, cara, na obra, né? E a gente, naquele período de pandemia, que fechou tudo, a gente ficou em casa, de boa. A gente começou a fazer live, eu, um pastor e um amigo meu, a gente fazia live através do Facebook. Foi um período bem legal, assim, né? Que as pessoas comunicavam com a gente online, botavam perguntas no chat do Facebook e tal. Foi muito bacana. E quando voltou com restrição, a minha esposa, ela sempre foi ativa. Então, ela era uma pessoa que era líder da equipe de louvor, líder do grupão, tinha várias atividades na igreja. E ela estava muito, muito de frente. Então, ela estava ali direto com as pessoas. Ela acabou contraindo a Covid. E eu lembro até hoje que eu fui pregar no sábado, lá em Seropédica, numa festividade. Eu lembro hoje até o tema, A Esperança para a Árvore Cortada. Foi a última pregação que ela me acompanhou. Olha só o tema, A Esperança para a Árvore Cortada. E ela cantou nesse dia. E aí a gente não sabe, né, aonde que ela contraiu, né, a Covid. E no domingo, ela amanheceu já meia amuada, né, com dor no corpo e tal. E aí eu estava de folga nesse dia, eu falei para ela, amor, quer ir no médico, né, para ver que estava naquele auge da pandemia. E ela falou, não, amor, hoje tem Santa Ceia, vamos para a igreja, participa da Santa Ceia e depois da Santa Ceia eu vejo como é que eu vou estar. Se eu tiver melhor, a gente vai, continua. Mas se não tiver, a gente vai no médico. Eu falei, não, tá bom.
Pegamos, fomos pra Santa Ceia, participando da Santa Ceia. Acabou, cheguei em casa, a mulher, e aí, como você tá? Não, tô melhor. Falei, glória a Deus então. Fomos pro culto à noite. Na segunda-feira de manhã fui trabalhar. Liguei pra ela por volta das 10 horas, ela foi e falou, olha amor, a minha menstruação desceu. Aí a gente associou aquilo ali É o que ela tava ao sentindo. que ela tava sentindo. Aí tá bom. Isso na segunda. Na terça continua piorando os sintomas. Começou a ter dor de cabeça, dor no corpo, tossindo. Aí ela, amor, não tá normal. Falei, cara, vai fazer o teste de Covid. E eu tava trabalhando. Aí ela, na hora que ela ia fazer o teste de Covid, a gente tava com o nosso filho e tinha acabado de fazer 2 anos de idade. E aí ela não podia deixar ele sozinho pra ir lá fazer o... Porque os meus sogros tinham saído. Aí ela, amor, não dá pra eu ir agora porque meu pai e minha mãe saiu. Mas quando eles voltaram, eu vou. Aí acabou que eles voltaram tarde e não deu pra ela ir nesse dia. Na quarta-feira, ela foi fazer o teste e deu positivo. Aí eu tava trabalhando, saí mais cedo, que não podia ter contato, né? E aí voltei pra cá, já trouxe os remédios, lá do Stromicina, Ivermectina, aquele negócio todo. Dei pra ela. Ela tomou. Quando foi na sexta-feira, o quadro dela piorou. A garganta dela já fechou. Ela já tava tossindo muito mais e fomos pro hospital de novo. Eu fiquei com as crianças em casa e meu sogro levou, porque minha sogra também contraiu o Covid. Só que a minha sogra já tinha tomado a vacina. Ela ainda não tinha chegado para a idade dela, ela tinha 29 anos, era diaconisa da igreja. E quando foi na sexta-feira, foi pro hospital, chegamos no hospital, não quiseram fazer a tomografia dela porque os sintomas não tinham febre e a saturação dela também não estava baixa, então não tinha necessidade de fazer a tomografia. Minha sogra insistiu, eles não quiseram. Não tem muita gente precisando fazer, não precisa, porque não tem os sintomas que necessitam da tomografia. Aí tá bom, voltou para casa. Só que aí, como a garganta dela fechou, ela não conseguia comer nada. E aí foi ficando fraca. Aí eu e meu sogro começamos a fazer sopa batida de legume para ela, comecei a dar sopa na boca dela, e o quadro dela foi piorando. Quando foi no domingo, ela já não conseguia comer direito. Tudo que ela comia, ela tossia, jogava para fora. E aí eu falava com a minha irmã, que a minha irmã é enfermeira, e ela trabalhava na área da Covid lá no Hospital do Andaraí. Ela falou, irmão, segura o máximo que der em casa, porque os hospitais estão cheios e ninguém sabe como tratar. Tava bem no início ainda. Segura, vai segurando aí até ela conseguir. Aí, beleza. Quando foi durante a parte da tarde de domingo, ela já conseguiu se alimentar bem. Na segunda de manhã, ela já se alimentou bem, acordou, começou a andar. Quando foi à noite, ela começou, não conseguia mais levantar da cama e falou para mim assim, eu lembro disso e é muito forte, né? Que os pais dela também não queriam levá-la para o hospital, porque a gente começa a ouvir um montão de informações que não podia levar, Cruzada, que estavam entubando as pessoas sem necessidade e tal, e a gente acaba ficando receoso com essas coisas. E aí ela virou para mim e falou assim, amor, você é o meu esposo. E eu sei que meu pai e minha mãe não vai querer me levar, mas eu não aguento mais ficar em casa. E eu quero que você me leve para o hospital, porque eu não aguento mais tossir. Não aguento mais tossir, jogar para fora, vomitar. E aquilo ali me doeu, porque eu não queria também levar ela para lá, porque eu sabia que... E aí eu falei, não, tá bom. Aí eu fui, chamei meu sogro, falei, cara, eu sei que vocês não querem, mas ela me pediu para levar. Se o senhor quiser ir comigo, vai ser um prazer o senhor estar comigo lá nesse momento difícil. Mas se o senhor não quiser, eu vou levar ela sozinho. Aí ele, não, meu neguinho. Ele chama todo mundo de neguinho, que ele ficou muito tempo na Bahia, né? Aí, Aí, Baiano. A baianada. A Baianada, Baianada. Tu chama a galera de neguinho também? Não. Mas lá eles têm esses costumes, né? É. Aí ele, não, meu neguinho, vou lá com você lá. E aí quando a gente deu entrada no hospital aqui de Semeru, de Santa Cruz, ela já estava com a saturação muito baixa. O pulmão dela já estava comprometido mais de 50%. E teve a necessidade de internar. Isso na segunda-feira, 10 e pouca da noite. Internou, só que assim, o laudo da médica que atendeu a gente lá, né, o diagnóstico, falou assim, olha, pode ficar tranquilo, tua esposa tem 29 anos, não tem nenhum tipo de comorbidade nenhuma, a sua esposa vai ficar no quarto, sendo acompanhada, porque como a saturação dela tá baixa, ela tem que ficar no oxigênio, mas assim, olha, fica despreocupado, porque não tem risco de vida. Essa foi a palavra pra gente na segunda-feira. De tranquilidade. Aí eu fui pra casa, eu e meu sogro, tranquilo, pô. E aí a gente não podia mais ter contato com ela. Na terça-feira a gente voltou lá pra falar com a médica. E aí ela me esperou chegar lá na terça já, olha só.
quase uma semana, não tinha nem uma semana. Na quarta-feira que ela foi diagnosticada. Sim. Na terça seguinte, ela falou assim: olha, Albertino, eu esperei você chegar, porque a gente vai ter que tirar ela do quarto pro CTI. Porque ela não tá ficando calma, ela tá ficando muito ansiosa, querendo ir embora, ela tá preocupada com o filho, que o meu filho mais novo tinha 2 anos, mamava ainda. A mãe dela ela saiu de casa com a mãe dela com um quadro de Covid também. Então tinha muita coisa na cabeça dela e ela ficava nervosa. E aí ela falou assim: olha, eu esperei você chegar, ela vai passar aqui na sua frente, você não pode encostar nela, mas você pode falar com ela. E aí ela passou já com a máscara na maca, né, no rosto. E aí eu olhei pra ela, foi a última vez que eu a vi, eu falei assim: amor, fica tranquila, porque Deus está no controle de todas as coisas, a gente tá orando, sua mãe tá bem, sua mãe não teve sintoma nenhum, ela já pegou o Covid, mas não teve sintomas graves. Sua mãe tá bem, já se recuperou. O Arthur tá bem, que é o nosso caçula. Felipe, tá todo mundo bem, a gente tá orando por você. A igreja toda de Campo Grande estava orando por ela. Não só por ela, né, por outras pessoas também. E aí foi a última vez que eu a vi. E aí na quarta-feira o quadro dela só foi piorando. Na quinta-feira o médico virou para nós e falou assim: olha só, a gente vai ter que mudar o anti-inflamatório dela, os antibióticos, porque o pulmão dela passou de 50, foi piorando. E a gente vai dar uma medicação mais forte. E amanhã, em 24 horas, a gente já vai ter um diagnóstico, uma posição, se melhorou ou não. Aí, beleza. Quando foi na sexta-feira, a gente chegou lá, o médico falou: olha, teve uma melhora. Aí a gente, pô, a gente vai continuar por mais 24 horas desse antibiótico. Amanhã é bem provável que ela já esteja bem melhor. Aí eu, pô, glória a Deus, a gente já teve aquele ânimo, né? Notíciazinha Uma boa. notícia boa. O meu filho tava jogando um campeonato, mais velho, o Felipe. Na época ele tinha 11 anos. E aí ele era a final do campeonato, no sábado. E aí o meu sogro falou assim: neguinho, tu quer ir lá ver a Tayane ou tu quer levar o Felipe no campeonato? Que era no mesmo horário. Eu falei: você que sabe. Aí ele: não, deixa eu ir lá ver a Tayane então, tu leva ele no campeonato. Eu falei: não, tá bom. Fui levar meu filho no campeonato. Quando eu tô no campeonato, eu vejo um amigo nosso, um presbítero Paulo, chegando no campo. Quando eu vi ele chegando no campo, já imaginei que era alguma notícia ruim. Ele virou pra mim e falou: cara, vai pra casa porque o Timóteo quer falar contigo. E é sério, não é alguma coisa com a tua esposa. Aí eu fui pra casa. Já cheguei em casa, vi todo mundo chorando, já imaginei o pior, né? Eu falei: poxa, minha esposa faleceu. Só que não era isso, ela tinha sido entubada. O meu sogro chegou lá e avisaram a ele que ela estava entubada. E aí começou aquele desespero na questão da intubação, né? Que é as primeiras horas é o primordial para que se deu certo ou não a intubação, porque é um procedimento Invasivo, né? muito, ele agride mesmo todo o sistema. E aí, beleza, ela foi entubada às 9 horas da manhã. Quando foi 6 da noite, ela teve a primeira parada cardíaca, reanimaram. 7 horas teve outra, reanimaram. E quando foi às 9 horas da noite de sábado, ela teve a última parada cardíaca dela e veio a óbito. E aí a gente já estava cheio de familiar lá em casa, né? Que a notícia vai correndo, as coisas, os próximos vão chegando. E aí os meus 2 filhos pequenos tinham ido para uma festa de primo. Eu falei: ó, leva ele para tirar eles daquele ambiente que estava pesado, né? A minha cunhada levou eles. E aí eu moro em cima da casa do meu sogro, né? E aí eu subi pra sala lá e fiquei lá chorando, pedindo a Deus misericórdia. O telefone tocou. Aí não deu tempo de eu pegar o telefone. Aí eu já tava tão cansado, eu falei: se for importante, vai me ligar de novo. Passou 5 minutos, ligou, era do hospital. E aí a mensagem que a menina passou assim: o senhor é responsável pela Tayane? Eu falei: sou esposo dela. Ela falou assim: ó, o médico pediu pra você comparecer ao hospital. Aí meu coração. Aí a primeira pessoa que eu liguei, minha irmã, né? Que ela trabalha nessa Enfermeira, área, né? enfermeira. Ela: meu irmão, tô indo pra lá porque com certeza a sua esposa veio a óbito. E aí eu comecei a chorar ali, não sabia o que fazer, não podia falar pra minha sogra que já tava debilitada com Covid. Eu falei: o que que eu vou fazer? Aí liguei pro meu sogro, falei: negão, dá um pulinho aqui em cima, mas foge da Fátima. Aí quando ele subiu, eu falei: olha, ligaram do hospital e é bem provável que a Tayane veio a óbito.
E aí a gente começou a chorar ali, por que isso? Não é possível, não sei o que. Deus falou que ia restaurar. Aí eu falei, negão, eu tô indo pra lá. Segura a Fátima aí que eu vou sair aqui devagarzinho pra ela, pra eu ter certeza da informação, que até Sim, então a Era gente imaginava uma coisa. Suposições, né? Ah, E aí liguei pro meu pastor veio e me buscou. Aí entra, né, o cuidado do que o pastor tem que ter com a ovelha. O pastor Douglas, te manda um abraço na também. hora ele atendeu. Na hora ele me ligou, ele, meu filho, eu já tinha até pedido Uber, porque eu liguei a primeira vez e ele não tinha atendido. E aí eu não queria ficar esperando, né? Aí na segunda vez, ele que me retornou, pô, ele viu a minha chamada e me ligou. Ele, não, desliga esse Uber aí, cancela que eu tô indo pra aí, eu vou lá contigo, tu não vai sozinho não. Ele chegou lá em casa, me pegou, me levou lá. E aí o médico veio, me chamou, ele foi e me explicou isso, né, que tinha passado por 3 paradas cardíacas. E eu tinha tido um sonho, né? Eu nem contei nisso, né? Quando ela diagnosticou na quarta-feira, na sexta-feira eu tinha tido um sonho que alguém virava pra mim e falava assim, um médico virava pra mim e falava assim, eu fiz de tudo, mas ela não resistiu. Eu tinha sonhado isso, só que eu não sabia a quem se referia, porque até então a minha esposa não estava tão mal assim. Sim, não tinha nem Não tinha diagnóstico, nem. Eu falei, pô, Longe disso. alguém vai falecer. Eu imaginei, mas eu já estava orando já nesse propósito. Quando aconteceu isso tudo, eu guardei aquilo para mim. Eu não falei para ninguém. E um médico veio, explicou tudo o que aconteceu, isso que eu contei para vocês. E a última frase que ele falou para mim: a gente fez de tudo pela sua esposa e ela não resistiu. A frase do sonho. A frase do sonho. E aí eu virei para ele e falei assim, cara, eu tenho 2 filhos pequenos. Como que eu vou falar isso para eles? E aí eu Forte. desabei ali, comecei a chorar. Meu pastor me abraçou, me tirou. Aí meus irmãos chegaram. Esse meu amigo, Cadiniel, que faleceu também quarta-feira, chegou lá também, que era um irmão para mim. E aí foi todo aquele processo, né? De luto, de dor, de questionamentos, porquês, essas coisas todas. A cabeça fica um trevo, né? Fica um ponto de interrogação. Numa história dessa, 29 anos, sem comorbidade, né? Nenhuma. Nenhuma doença anterior ela tinha. Essa pandemia, essa Covid veio para maltratar a humanidade, né, cara? Veio diferente de tudo que a gente já passou na vida aí. E como que você ficou em Cristo nessa hora aí? Como é Cara, que foi essa Eu situação? vou ser sincero para você. No dia que a gente enterrou a minha esposa, foi num domingo. Ela faleceu no sábado, né? No domingo a gente enterrou ela. E eu cheguei em casa, eu tava já 3 dias sem dormir. O pessoal que saiu do enterro foi todo mundo lá para casa. Todo mundo, assim, 90% do pessoal que tava no enterro foi lá para casa. E o pessoal ficou lá embaixo, eu peguei, subi a minha casa, fui tomar um banho. Eu falei, vou tentar dormir. E aí eu tava tomando banho, cara. E eu ouvi a voz de Deus, irmão, igual eu ouço a voz de vocês aqui. Deus falou para mim assim, você vai descer e vai dar uma palavra de conforto para tua família. Meu Deus. E aí eu comecei a chorar lá e falei assim, Deus, eu tô precisando de uma palavra de conforto, como que eu vou dar uma palavra de conforto? E aí Deus falou assim, eu falei, Deus, eu não quero chorar na frente de ninguém. Porque tem momentos que você não quer mostrar fraqueza. mostrar fraco, né? E às vezes é até um pouco de imaturidade nossa, porque a Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo de chorar. Verdade. Não há erro de chorar, não tem nada que te impeça de chorar, Não pelo vai te contrário. deixar menos crente nem A menos Bíblia homem. diz assim, tem tempo de choro, tem tempo de pranto, há tempo para todas as coisas. E naquele momento ali eu não queria, eu falei para Deus, Deus, eu não quero chorar na frente de ninguém, principalmente na frente dos meus filhos. Na frente da mãe dela, na frente do pai dela. Porque eles já estavam arrasados, pô. Já destruído. Perda da... E Deus falou assim pra mim, eu não vou deixar você chorar. Eu falei, então tá bom. Essa foi a conversa, tomando banho. Eu no banheiro, debaixo do chuveiro. E fiquei ali uns 20 minutos debaixo daquele chuveiro ali chorando. Falei, Deus, se o Senhor quer que eu dê uma palavra, então o Senhor desce comigo lá e me sustenta. Abre pra gente, Jeremias 29:11. Essa foi a palavra que Deus me deu. Meu Deus. Jeremias 29:11. Eu estava descendo a escada. Eu peguei meu telefone. Deus falou assim, Jeremias 29:11.
Vai aparecer aqui pra gente? Vai. Big Boy E vai aí botar eu aí pra nós. peguei o telefone. O Aí. que tá escrito em Jeremias 29:11? E aí eu li. Porque sou eu que conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês a esperança e um futuro. E aí na escada eu já comecei a chorar. Aí o tio da minha esposa, que eu considero como tio também, né? Ele veio e me abraçou, ele, Neguinho, não fica assim não. Só que eu não tava chorando por causa da minha esposa, eu tava chorando pelo consolo que Deus estava me dando. E aí ele me abraçou e tal. Aí eu desci as escadas. Quando eu cheguei na sala da casa da minha sogra pra cozinha, os crentes estavam tudo comendo, né? Aí, Não, tava. aí eu até Os brinquei. crentes comendo? Que visão é Eu até brinquei lá pra poder distrair um pouco, né? Eu falei, cara, nem no luto Nem vocês no param pranto. de comer. Aí o pessoal assim. Vamos dar nome. Eu quero nome. Não, tô brincando. Não. Aí o pessoal, rapaz, nem no dia de luto para de ser Rapaz. brincalhão, né, Albertino? Eu falei, a gente tem que rir, cara, É. porque a Taiane tá num lugar melhor. Eu já falei assim. Aí eu já tava 3 dias, 5 dias sem dormir, sem comer direito. Aí eu fui até a cozinha para tentar fugir do que Deus tinha mandado. Eu sentei na cozinha, olha só. Sentei na cozinha, comecei a comer um pão com café com leite. Meu sogro tava do meu lado, sem falar nada. Ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: vai fazer o que Deus mandou. Meu Deus. Aí eu falei, rapaz, que mané fazer o que Deus mandou? Aí ele, vai fazer o que Deus mandou. Acabei de comer meu pão, levantei. Tinha gente fora, na varanda, na rua. Cara, é muito Deus. Eu levantei. Quando eu cheguei na sala, que eu sentei, todo mundo entrou. Todo mundo entrou assim na sala da minha sogra. Ficaram gente na janela de lá de fora. E olhando pra mim. Tipo assim, Deus já tinha tocado, cara, em todo mundo. E aí eu fui e falei assim, a gente não teve a oportunidade de cantar muitos hinos lá, porque tava na pandemia, durante o velório dela. Porque na verdade nem teve velório, né? Já entrava direto. A gente cantou uns 2 hinos da harpa lá, mas não teve aquele momento, né, de despedida. E aí Deus colocou 2 hinos pra gente louvar lá. Era... O hino que ela gostava muito de louvar adorador, é tudo que eu sou. E aquele do Paulo Neto, Em Tua Presença. A Tua Presença, lá eu esqueci o hino agora. Mas é do Paulo Neto, o mais famoso dele aí. Que ela cantava muito. E aí o pessoal começou a chorar e Deus me sustentou ali, sabe? Todo mundo chorando. Aí eu virei e falei assim, eu quero deixar uma palavra de conforto para todo mundo. Aí abri esse texto de Jeremias 29:11. E aí eu li. Aí o que aconteceu? O meu sogro levantou, virou pro tio da minha esposa e falou assim: minha filha morreu, mas ela morreu e eu tenho a minha consciência tranquila que eu não tinha nenhum problema com a minha filha. Só que você, Sérgio, você tá há mais de 1 ano sem falar com a tua filha. E ela tava lá, filho, o tio, tava todo mundo lá. Imagina se tivesse sido a tua filha agora. Como é que estaria a tua consciência? Seu neto nasceu e você nem viu ainda. Pô, os dois começaram a chorar, um pediu perdão ao outro. E ali muito louco, né, cara? Deus é tremendo. E ali Deus reatou, né? A paternidade entre um pai e uma filha que já existia há 1 ano. Pô. O tio dela tinha sido avô e ele não tinha visto o neto. Pô. Nossa. Por causa disso. A menina que mora na frente da nossa casa, no outro dia bateu no portão lá, dizendo que queria aceitar Jesus. Porque se tivesse sido ela no lugar da minha esposa, ela não teria morrido salva. Entendeu? Então, assim, foi uma experiência que eu tive com Deus, assim, e que machucou, mas também salvou muita gente, sabe? E muitas pessoas olham pra mim assim e falam, cara, eu não consigo entender, mano, você. É inexplicável, né, mano? Saiu mais forte, vamos dizer assim.
Você sai. Entrou fraco, mas são mais fortes. Essa é uma Sai. situação. Você vê o cuidado, cara. Eu sei que é difícil, é uma situação muito difícil, porque é um ente querido, mas a gente prega um céu Uhum. e a gente tem medo da morte, cara. Esse cara fala isso direto. A gente tem medo da morte. É porque é o nosso ente querido, né? A gente, claro, Quer ter perto. a né? gente não quer perder, a gente não quer perder. Mas a gente prega um céu, né, pastor? Cara, por que a gente não aceita a morte? Eclesiastes 3, eu não me lembro qual é o versículo, diz o seguinte, que Deus colocou no coração do homem a semente da eternidade. O homem ele não nasceu para morrer. Quem matou o homem foi o pecado. Uhum. Se Deus colocou algo em nós, cara, como é que você pode rejeitar aquilo que Deus colocou em você? Deus colocou na gente a semente da eternidade. Se ele colocou, como é que você pode rejeitar uma coisa que ele colocou? Pode ser. por causa Então a disso. gente sofre por causa disso, cara. É assim, mas eu me identifiquei muito com a história dele, cara. Eu vi esse processo, assim. Sabe que eu perdi meu irmão tem 2 meses? O meu irmão mais novo que eu. Foi uma coisa também muito... que eu não entendo, mas aceito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas assim, você falando aí, cara, eu me lembrei da Flávia. Foi o mesmo processo, meu irmão. Ela tinha 32 anos na época, ela morreu na Covid também, durante a Covid, deixou uma filhinha. O irmão dela esteve aqui ministrando aqui no podcast, não foi? Foi. Pastor E eles não Flávio. sabiam um do outro. Eu não sabia, cara. Ele não sabia que a filha, a irmã dele, era amiga do amigo dele que trabalhava com ele. Eles não ficaram sabendo na hora aqui do E ela era minha podcast. ovelha na época, cara. Ela morreu, era minha ovelha. É. Eu conversando com ele aqui, Betão. ele Aí ele falando começou aqui, a falar, ele perguntou, perguntei, ué, cara, qual o nome da tua irmã? irmã? Aí Flávio, ele começou a chorar aqui, ele, pô, o Betão e tal. Muito legal, cara. Cara, é complicado. A gente, é pra edificar, né? É uma situação que poucos, eu vou falar porque eu acho, minha opinião, poucas pessoas teriam a força Suportariam. que você teve, ainda e- mais com 2 crianças. O que me chama a atenção, assim, dentro disso tudo, né? É uma frase que Deus falou no meu coração, né? Porque a gente começa a questionar, cara. Com certeza. O homem, ele começa a questionar as coisas. Porque, assim, eu sei das promessas que Deus tem na minha vida. O que Deus me chamou para fazer. Eu não tenho dúvida disso e eu falo isso com convicção porque eu tenho certeza do Deus que eu sirvo, pô. Eu sei onde Deus quer me levar e eu sei o que eu tenho que fazer para chegar lá também. Só que, assim, você vem sonhando os sonhos de Deus, vem projetando com alguém do teu lado, pô. É verdade. E aí, de uma hora para outra, porque é inesperado. Você perde essa pessoa que foi uma pessoa que te alicerçou muito. E ela foi um alicerce para mim. Entendeu? Te alicerçou muito. E você perde esse alicerce e você começa a questionar tudo. E agora, como é que vai ser? Será que era verdade mesmo tudo aquilo que as pessoas falavam que Deus estava mandando dizer? E aí Deus falou no meu coração assim, meu filho, você vai viver tudo que você prega. Forte. Você vai viver tudo que você prega. Eu falei, Deus, então me sustenta, porque nesse momento agora eu não tenho força. Tá. Aí Deus usou um menino de 6 anos. E ele mandou o vídeo para mim antes da minha esposa falecer. Meu Deus. E eu não lembrava desse vídeo. Depois eu lembrei. Ele pegou, olha só, ele pegou o celular da tia e falou assim: tia, eu quero mandar um vídeo pro meu tio Albertino. Aí ela não entendeu nada, mas deixou. Aí ele pegou o vídeo, fez e falou assim: ele me chamou de Albertino, nem me chama de Albertino. Ele é Albertino. Continua pregando a palavra. Do jeitinho dele, né? Falando. Continua pregando a palavra. Nunca desista. Porque o Senhor é contigo. Nunca se esqueça dela. Continue fazendo a obra. Porque você vai chegar lá. Antes de Amém. acontecer. Antes de acontecer. E me mandou. Eu vi aquele vídeo e não entendi nada na hora, né? Eu falei, tá pregando pra mim. Comecei a rir. Não esqueça Só que dela. quando Deus falou isso pra mim, eu lembrei do vídeo. Que Deus já estava me preparando e eu não estava ligado, pô. É verdade. E aí Deus falou essa frase: você vai viver tudo que você prega. E aí eu enterrei minha esposa num domingo. No outro domingo Deus já tinha me colocado no altar para pregar. Forte, hein?
Evangelho, vivido na veia. E aí, Baiano. muita gente não sabia, né? Assim, tem gente que a maioria acompanha a gente nas redes sociais, sabe, mas muita gente não sabia. E eu fui pregar, substituir o meu pastor no sábado. Foi nem no domingo, foi no sábado. Preguei no sábado uma consagração na igreja. O pastor não podia ir, ele me ligou, tem como? Eu falei, tem, pastor. Aí fui lá. Cheguei lá, comecei a pregar. Deus pediu para eu contar meu testemunho lá. Nossa. Meu irmão, muita gente parava para mim e falava, se fosse eu, não estaria de pé. Aí eu falei, é por isso que Deus não dá fardo para ninguém que não suporta. Isso aí. Companheiro. E Forte, hein, pastorzão? é muito gratificante você ouvir isso, cara. Porque Deus, ele tem um amor tão tremendo por nós, que ele sempre avisa, Uhum. né? E muitas das vezes a gente não A percebe. gente não É. percebe, cara. Deus, ele Através da- sempre avisa que... Tipo assim, cara, Deus usa as ferramentas dele pra falar com a gente. É só que a gente, na correria do dia a dia, né, a gente acaba esquecendo. Depois, o Espírito Santo nos lembra, ó, cara, te falei, pô, eu ia verdade. fazer, Forte, né? forte demais. Seja bem-vindo, Ezequiel, em nosso meio. Deus me fez lembrar dele. Cara, você tá falando aqui, eu me lembrei de Deus me Ezequiel, fez cara. lembrar dele, pô. Vou Ezequiel. tirar. Vou tirar e não chora. E não chora, sirva de exemplo. Profetiza. Profetiza. Sirva Desce de lá exemplo. e prega minha palavra. Caramba, aleluia. Não demorou 10 minutos. Prega, vai Sirva pregar. de exemplo. Pô, E fez um pai e uma filha se unir de novo, uma família, né? uma vizinha se converter. Aonde que essa vizinha vai chegar? Aonde? É, Essa geração aí, dessa vizinha. Deus tem ponte até na morte. Deus tem seus meios, cara. Forte, meu amigo. Parabéns pela força, pela Pela dor. disposição Pela dor, né, cara? de se colocar na brecha. É. Porque é difícil, você mesmo escutando a voz, eu não vou. É. Foi minha mulher, pô. E Peraí, dói. senhor. Não, vai lá. Essa irmão. dor, ela Desce sempre lá. vai ficar aí dentro de você, cara. É. Sempre vai ficar aí. E é o que eu acho lindo, assim, é o cuidado que Deus tem ainda com a minha família, sabe? Meus filhos. Cara, eu olho pro meu filho de 12 anos. Se você olhar pro meu filho de 12 anos, você... Quem não sabe, não percebe. Tipo, Parece que não aconteceu nada. parece que não aconteceu nada. Tu conversa com ele, o meu irmão, que são espíritas, né? Levou ele, assim, foi no mesmo ano, né, que ela faleceu, levaram ele para passar o final de ano num sítio da família. E aí o meu irmão queria saber como é que ele tava, né? É. E aí chamou ele para conversar. Meu irmão me ligou chorando. Ele, cara, o que que você fala pra esse cara, pra esse garoto? Porque eu conversei com ele, ele tava tão sereno. A última palavra que ele falou para mim, eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim: tio, Deus levou a minha mãe porque foi a vontade dele. E o que que a gente pode fazer em relação à vontade dele? Pô, 12 anos. Né? 12 anos. 12 não, na época tinha 11, né? É. Quando a minha esposa morreu. 11 anos, uma criança de 11 anos falar isso. É um cuidado de Deus, sabe? Cuidado. E eu vejo Carinho, esse né? cuidado que Deus tem. com Eu ele. imagino a mente do tio dele, né? Caramba, cara. Quem é esse Deus aí? É. Quem é esse cara aí? Quem é esse cara que... Esse moleque de 11, esse marido, esse meu irmão aí, o que eles fazem na vida dele? Foi ela que te influenciou para ir tomar conta dessa juventude? Ou você que quis e ela te deu Não, esse na suporte? verdade, eu era jovem lá, junto com ela. A gente casou e no nosso campo a gente tem os jovens casados, eles podem continuar participando do grupo jovem. Aham. Então eu casei com ela e continuava participando do grupo jovem junto com elas. E o pai e a mãe dela eram coordenador, Sim. entendeu? E aí o que acontece? Quando virou o ano, um coordenador que ajudava ele saiu. E aí o meu sogro conversou com o pastor e falou: pastor, eu estava com desejo de colocar o meu genro para trabalhar com os jovens. E aí o meu pastor já tinha me levantado como trabalhador, ele não, é uma boa opção, que eu era jovem e casado, né? E aí ele foi e me colocou. E aí a gente começou a trabalhar com os jovens. A gente tinha um grupo de jovens de mais ou menos uns 20 e poucos jovens. A gente chegou a 80. Nossa, A nossa festividade era um lado da igreja assim só de jovem. que bacana. A gente fazia evangelismo de 15 em 15 dias. A gente chama de evangelismo direcionado, que é aquele que a gente vai já na casa das pessoas, né? E aí, qual foi a estratégia que Deus deu pro meu sogro na época?
o próprio jovem sabe quem tá afastado, pô. É verdade. E aí, pô, qual o nome do teu amigo, Marquinhos, que tá afastado? Ah, eu tenho um amigo lá, o Thiago. Avisa ele que segunda-feira a gente vai chegar lá na casa dele. Tem um Vai Naldo, chegar, né? Naldinho. Vai de chegar piada. lá. Pastor Naldo. vai chegar lá com 15 jovens lá. Tá bom, vou avisar. Ó, meu coordenador falou que se a gente pode aí fazer uma visita. Ah, pode. E aí a gente saía. E Bacana. cada vez que a gente ia, era uma experiência diferente e era mais um jovem pra igreja. Era difícil a gente ir num lugar E não e resgatar não aquele... resgatar. Que bacana. Porque chegava lá com comitiva, pô. Não era só eu e o meu só os coordenadores. A galera Era toda 10, 15 jovens, saía na rua, já saía arrastando todo mundo. entregando folheto até a casa da pessoa. Chegava lá, cantava, levava uma palavra e a gente não fazia praticamente nada, era o próprio jovem. E não tinha perto, longe a gente ia. E a gente resgatou muitos jovens. Isso aí veio daquela época do Eliel? É o efeito. É feito É o Eliel? efeito Eliel. Olha aí. É o efeito Eliel. Coisa linda, hein? As pessoas. E é interessante que uma vez um jovem virou para mim e falou assim: sabe o que eu gosto de vocês? Falando da coordenação. Né? Sim. Ele falou assim: eu gosto porque cada um de vocês tem uma personalidade diferente para trabalhar com a gente. O meu sogro era aquele que mais agitado, né? É assim e acabou, meu irmão. Porque tem um momento dentro da igreja que a gente tem que chegar e falar assim: é desse jeito aqui, acabou. Ponto Porque final. senão vira bagunça. Eu quero verde, eu quero azul, quero preta, E fica quero naquele amarelo. negócio e aí ninguém toma uma posição. Então meu sogro sempre foi assim: ó, eu quero desse jeito aqui, acabou. A minha sogra já é aquela mais amorosa que Calma aí, eu acho calma que dá. aí, Eu acho dá, que sei dá. o que, vamos tentar. Eu já sou aquele que tá sempre com uma palavra de incentivo. Aquela palavra que eu recebi dele, eu sou igual, mano. Que bacana, fez Legal, efeito, né? cara. Eu carrego isso. Esse jovem que é meu amigo que eu perdi, Sim, né? Eu falo que eu perdi porque talvez ele não chegou aonde ele deveria chegar por causa das escolhas dele, sim. entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu falava pra ele, eu falei, cara, eu não vou desistir de você não, mano. E foi 20 anos lutando aquele, Que maneiro. 20 anos lutando com ele, por ele, entendeu? E tantos outros jovens. E quando a minha esposa faleceu, a minha oração pra Deus foi assim: Deus, eu não quero voltar a ser o Albertino que era antes de conhecer a Tayane. Pô, Porque eu legal. dava trabalho, pô. Rapaz. Eu ia pras igrejas por causa de menina. E eu falei pra Deus, Deus, eu construí um legado com ela e eu não quero manchar. Eu fiz essa oração pra Deus. Que legal. Falei, não quero. E meu irmão, vou te falar, o diabo, ele lança cada coisa. Chovia, meu irmão. O pessoal, a mulher ligava, a mulher mandava mensagem no Instagram, no Facebook. Vem pra cá. Era assim, ó, vem pra cá pra eu consolar você. Meu Deus. E Olha o diabo. era. Aí, E As Deus, mulheres de Potifar aí, ó. e Deus trabalhando. falava assim pra mim, bloqueia. Eu tô preparando alguém pra você. E eu orando, até que eu conheci a Débora. Em um ano a gente noivou e casou. Ô, glória. E aí a gente tá com 3 meses de casado agora, Boa. entendeu? Legal. Então assim, eu vejo o cuidado de Deus, Todos os os detalhes. projetos de Deus. E Deus, toda vez que eu penso em parar, Ele vem. Ele me lembra das coisas que Ele vai fazer e que tem feito. Forte, hein? É. Tu encontrou algum Albertino lá na tua época? Albertino, como você era na tua época? Tinha algum Encontrei. jovem Albertino lá? Encontrei muitos. Difícil não encontrar, né? Encontrei Era muitos. tripulado? Encontrei muitos. Que só ia pra igreja por causa das menininhas? Muitos. O Cadinel foi um trabalho, foi um jovem que dava trabalho. Tem outros também. Hoje, eu louvo a Deus pela vida de muitos jovens que passaram pela gente, que são obreiros hoje. Tem pessoas que estão morando em Portugal, Pô, legal. passou pela gente. Hoje é um homem de família, devoto a Deus mesmo, de verdade, tem compromisso com Deus. E isso é um motivo de orgulho, pô. E eu falava muito pra ele, eu falava, Léo, se um dia eu for a metade do que tu foi, meu irmão, eu já tô feliz. Entendeu? E isso é gratificante. Eu louvo a Deus por causa disso, que as pessoas olham pra mim e falam assim, cara, você é uma referência. Muito legal. Isso é muito, cara. Pô, Não isso tem é coisa, gratificante não demais, né, tem coisa Tem melhor preço, pra se não. ouvir, pô. Porque
um normal errado, né? Vou dizer assim. Ouvia, pô, ser crente como ele, não quero não. É por aí. É isso que tá rolando aí, né? Entendeu? Mas E você ser referência. você ouvir e falar assim, pô, cara, É esse cara que eu quero quero ser igual a ele. Eu Eu vejo falava pra ele, eu falo, cara, eu quero ser igual a você, pô. E eu sempre, cara, a gente tem que entender, você que tá ouvindo essa live, esse podcast, irmão, você precisa entender que as almas precisam ser saradas e tratadas, pô. Eu fui pregar uma vez sobre a passagem que Jesus permite Pedro andar sobre as águas. E chega um momento ali que Pedro afunda. Cara, Deus me deu uma palavra ali que eu nunca mais esqueci e é linda. Quando Pedro começa a afundar, o que Pedro fala? Ele clama. E aí a gente aprende uma coisa aqui, que eu sei quando eu estou afundando. Então você precisa saber o seu momento. Qual é a sua condição hoje? Tu tá afundando? Então clama, pô. Sabe por quê? Porque vai ter alguém para estender a mão para você. E aí eu aprendi uma coisa com Jesus ali linda. Sabe qual foi? A Bíblia vai dizer que Jesus estende a mão e ergue Pedro, pô. E depois ele fala, homem de pequena fé, porque duvidaste. Sabe o que Jesus falou comigo, Espírito Santo? Ele falou assim, meu filho, sabe por que muita gente não consegue manter mais as pessoas de pé? Porque a pessoa está afundando e as pessoas estão querendo disciplinar as pessoas afundando. Olha para o meu exemplo. Primeiro eu levanto o Pedro, depois eu disciplino. Meu Deus. Olha a profundidade do que é reino. Como que você vai disciplinar alguém que já está afundando, irmão? Como que você vai querer doutrinar a pessoa afundando? Irmão, levanta a pessoa, bota de pé, pô. Estrutura ela de pé primeiro, pô. Depois você trabalha na mente dela, no que é certo, dentro da palavra. Se Jesus fala, porque duvidou, homem de pequena fé, já era, afundou. E aí? Nem a mão, de repente, ele tinha levantado. Não aguentava mais a mão. Já tomou-lhe uma sem segurar a mão. Entendeu? Forte, hein? Olha o que Jesus falou comigo nessa pequeno gesto. Ele falou para mim, filho, isso é reino. Reino não é você doutrinar quem tá caído, é você doutrinar quem você colocou de pé. Verdade. Meu Deus, forte. Qual foi a maior dificuldade de trabalhar com jovem pra tu? A maior dificuldade é fazer eles entenderem que eles têm chamada. Meu Deus, é difícil eles entenderem isso. É difícil porque... Você vê isso no jovem, mas eles mesmos não vê. Não veem potencial, sabe? E assim, os jovens, tem alguns que são diferenciados, né? Que entendem e compreendem a profundidade do chamado, a importância, se dedicam, mas tem uns que não conseguem se achar no meio do ministério. Ministério dentro da igreja, né? De todas as atividades da igreja. E aí tem gente que não consegue falar em público, tem gente que não consegue louvar, tem gente que não consegue pregar. E aí como que você faz para motivar essa pessoa? Isso é a dificuldade. É você olhar para uma pessoa e falar, cara, onde eu vou colocar esse jovem aqui para desenvolver ele? Dá aquela oportunidade que você teve lá, né? Dá um direcionamento para ele. Você pregou 5 minutinhos lá. Entendeu? Dá esse encorajamento, sabe, né? Uma das coisas que eu mais gostava quando eu era coordenador de jovem? As consagrações. Que hoje você quase não vê mais. É, verdade. Ó, a gente tinha um costume, e se você perguntar qualquer jovem que passou pela gente lá, ele vai te falar. Toda sexta-feira, antes do culto jovem, que era sábado, a gente tinha monte, exceto quando chovia, né? E aí, ou eu estava trabalhando de 4 à meia-noite, e aí não dava para ir, por algum motivo assim. Mas 90% dos cultos jovens, sexta-feira era monte, sábado de manhã consagração. Meu irmão, não tinha como Deus não se manifestar. Busca, né? Não tinha como Deus não frutificar um grupo desse. É verdade. E quem pregava nas consagrações eram os próprios jovens. Pô, você botar, mas eu não sei. Meu filho, vai lá, prega 5 minutos. A experiência dos 5 minutos já tinha, né? Prega 5 minutos. Lê um versículo. Rompe o medo, pô, a barreira do medo, da insegurança. Você precisa dar o primeiro passo. Eu não sei cantar, mas você quer cantar? Mas vai desafinar. Canta. Encorajamento, né, cara? É isso que falta. Essa molecada tá precisando demais, né? Muito mesmo. Dessa mão estendida, do encorajamento, literalmente, Tô né? afundando, vem. Levanta. Mas levanta primeiro, pô. Pô, essa palavra, eu já ouvi essa palavra umas 200 vezes, mas nessa ótica, né? Cara, bacana. Deus falou comigo isso e eu chorei Coisa muito, linda. cara.
Foi literalmente Foi uma revelação. profundo demais que ele É. falou, pô. Eu nunca parei, eu já tinha pregado É. várias vezes nessa mensagem, pô. Várias vezes. É Fa- por isso que a palavra de Deus, ela se renova. Tem coisas que mexem contigo, né? Ele tá falando aí dessa situação aí de você mostrar para os jovens os seus talentos. Eu tava me lembrando agora também, me veio à memória esse garoto, esse jovem que voltou para Jesus agora. Eu me lembro que eu tava no mercado, cara. Eu morava em Santa Cruz. Eu tava no mercado e com a bolsa, o mercado dia de domingo lotado, aí vinha um pai dele, né? Esse que aceitou Jesus hoje, que voltou para Jesus hoje. Ele fala o seguinte: eu perguntei, cara, aí fulano, que ele não tem jeito não, Naldo. Tem jeito, não tem jeito não. Deixa ele de lado, rapaz. Esquece esse cara. É meu filho, mas não tem jeito. Aí eu com as bolsas na mão fiz, pô, cara. Falei, pô, tem jeito, cara. Tem não, falei, tem jeito. Sabe porque comecei a contar a minha história pra ele. Aí tem jeito sim. Se Ah. você escutar a história do Baiano, Caramba, mano. Na você mesma tem hora, jeito. diante de Deus, mano. Ele começou a chorar dentro do mercado. Ele falou, não, meu filho não tem jeito. Falei, cara, se Deus fez isso comigo, não vai fazer com teu filho, Sabe cara. por quê? Porque o ser humano acha que a condição dele é sempre pior do que Sempre. a dos outros. Pior, É cara. sempre o fundo do poço é o dele, né? Nunca tem ninguém. Esse meu amigo que faleceu agora, que a gente enterrou sábado, ele tinha me feito fazer uma promessa pra ele e ele fez pra mim. De quem morresse primeiro, a gente ia louvar lá o hino da harpa, né? Aquele mais perto. Aí eu falei, rapaz, tu sabe que eu não sei cantar não, Não, já mas que... pela amizade a gente É. faz, né? E aí, infelizmente, aconteceu. E aí, a gente lá no velório lá, a gente teve a oportunidade de louvar, né, esse hino e contar, né, da experiência que a gente tinha junto. E é engraçado que as pessoas elas ficam te observando, É. fica aí esperando de você, pô. A Como reação. que você vai se comportar diante das adversidades? Grande Meu Deus. nuvem de testemunhas, hebreus, né? Nuvem de testemunhas. Isso aí é Meu Deus. muito importante a gente saber Hoje não se adianta mais posicionar. pregar, né, mano? Você É. tem que demonstrar Não o que tá só escrito. pregar, é. Só pregar, né? Tem um monte aí, né? Só pregar é muito fácil, pô. É bem aquela frase que eu falei do santo... Eu esqueci o nome dele agora. Né? Pregue, se possível. E use palavras. Por aí mesmo. Pede pro pessoal se inscrever aí, Baiano. Daquele jeito, Baiano. Bahia, linda do meu coração. Alô, manhã. Pessoal, se inscreve aí no canal. Se Vai inscreve, lá, gente. aciona aquele sininho lá, né? Acionar, né? Acionar, é acionar. Aciona o sininho, Bota receba o dedinho as no notificações. Bota o dedinho no sininho. Você não é padre, mas bota o dedinho no sininho, tá bom? Aciona lá, escreve, compartilha essa live. Cara, como é bom, né? Eu espero que você esteja gostando do jeito que a gente está gostando aqui. Como é bom você conhecer pessoas, conhecer história igual do nosso diácono aqui. Cara, vai lá, compartilha, se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua família. Ah, e a maior galera que a gente tem aqui não é inscrita no canal. 80%. Ah, Não gente, pode. ó. Pede pra galera aí, pede aí. Albertino Poxa, pedindo. gente. Agora vai. Agora Olha, vai. Baiano tá sem crédito. Olha Pera aí, só, Baiano. gente, vamos se inscrever no canal, pô. Aí. Tá deixando de ser abençoado aí, ó. Olha É aí. isso Por aí, causa cara. de um clique. Olha aí. Lindão, já se inscreveu aí. Mete o dedinho Esse aí. dedinho se inscreve. aí que você aponta pra alguém, aperta o Baiano. sininho. Aí o cara vai escrever, Baiano. Não pode ser. Acusador. Vamos não. lá. Meu Deus. Aí nasce o Albertino pregador, né? É. Pregador da... O Albertino pregador teve que aprender muito. Aprendeu muito? Na prática, na Na prática. prática, né? Pelo jeito aí foi na prática mesmo. Eu fiz o seminário de teologia. Depois que Deus tratou aquele negócio do canto, né? Que não era o canto. Que não era o canto, Deus falou: seu negócio não é o canto, Ministério não. fracassado. né? Fracassado, ministério que afundou. Esse ministério não vai começar, não, meu filho. Vai no caminho que eu vou te direcionar que vai dar certo. Então, assim, eu tive uma vez meu ex-cunhado, né, o Marcos Eduardo, ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Tanto pro meu lado profissional, que abriu a porta da casa dele para eu poder morar lá, para fazer minha escola técnica. Ele me inspirou a fazer minha faculdade de engenharia mecânica, que eu tô Bacana. terminando também. Foi uma inspiração dele. Só que ele nem sabe, mas ele me inspirou muito mais do que só no lado profissional, mas no lado espiritual também. Teve uma vez que eu chamei ele para me ver pregando. E ele estava afastado da igreja. Foi nascido e criado no evangelho, mas se afastou, infelizmente. Uhum. Mas tu vai voltar, rapaz. Vigia. Em nome do Jesus. Em nome de Jesus. Depois dessa live, Depois dessa Em live, tu nome vai do voltar. Nazareno.
E aí ele já estava trabalhando, ele morava fora do estado, ele veio pro Rio visitar a família e ele me chamou para almoçar. E aí eu falei para ele assim, falei, rapaz, eu vou pregar amanhã, rapaz, eu tô nervoso, não sei o que, não sei o que. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Deus usou ele ali. Ele falou, olha, você tem um dom de falar, você sabe falar bem, se expressa bem, isso é muito bom para quem prega. Só que hoje em dia as pessoas não querem estudar, se aprofundar de verdade na palavra. Pega esses textozinhos aí repetidos e fala. Só que a palavra de Deus é muito mais do que isso, pô. Meu Deus. A palavra de Deus é muito mais do que frases repetitivas e frases de contextos, né? Que você... Tábua de caminhão, aquela coisa de tábua de caminhão. E aí ele falou assim, olha, vou te dar um conselho aqui de uma pessoa que está afastada. Vai estudar, vai fazer um seminário, vai fazer uma teologia. Mal não vai te fazer, não. Verdade. Vai agregar muito no teu ministério. E eu fiz um voto com Deus. Falei assim, Deus, eu quero pregar a tua palavra consciente do que eu tô falando. Entendeu? Eu não quero chegar lá, igual muitas das vezes eu já ouvi. Gravei, Já tá gravado ouvi- aqui o versículo. Já ouvi pessoas pregando e falando coisas que, pô, não... Entendeu? Usando um versículo que quer dizer uma coisa pra chegar onde a pessoa quer, pô. Usar a gente- palavra de Deus. Manipular, Tem gente né? que pega a palavra do outro na internet, escreve tudo e fala na... Meu Deus. Tu sabe, né? Eu sei nada, mano. Me complica, não. E eu pedi a Deus isso. Eu falei, Deus, abre o meu entendimento. Bacana. E aí eu comecei a fazer o seminário lá na nossa igreja sede em Campo Grande, Assembleia de Deus Campo Grande, tem um seminário lá, é médio, né? 3 anos. Mas ali eu pude aprender. E eu lembro de uma frase da primeira aula que eu tive lá, foi numa segunda-feira, Será que foi igual a nossa, Lu? 7 Foi. horas da noite. Vamos ver a frase. O Vai. pastor Esmeraldo, um grande pastor, professor, Deus abençoe, meu pastor. Ele virou e falou assim: se você acha que você vai sair daqui conhecendo a palavra, esquece. Eu vou te ensinar a ler a Bíblia. Meu Deus. A gente foi ao contrário, né? O nosso foi treva, mas E foi... ele falou pra mim assim: eu vou te ensinar a ler a Bíblia. Eu parei e fiquei assim, pô, cara, ler a Bíblia eu leio em casa. Pô. Só que aí depois ele foi martelando aquilo ali na nossa cabeça. E aí teve uma matéria assim, você se expande. Uma das matérias que eu mais uso hoje do seminário é português. Bacana. Professora Edna, Deus te abençoe. Ai, que bacana. E foi incrível, pô. Porque os professores sabem os alunos que tem, né? E ela me chamou num canto, ela falou assim, meu filho, porque eu falei assim, pô, por que a gente vai aprender português? Né, no seminário. Eu fiz essa pergunta para ela, não na frente dos alunos, não, chamei ela no canto e falei, pô, professor, por que você vai aprender português aqui? Ela, meu filho, você não sabe o poder de uma vírgula. Uma vírgula muda a história, mano. Você não sabe o poder de um ponto final. Verdade. De um ponto e vírgula. Eu vou te ensinar o poder de uma vírgula. Meu e aí Deus. ela começou a trabalhar ali. E ela falou, olha, você tem que saber interpretar o texto. A importância do seminário. Então, assim, um conselho para você que quer pregar, irmão, estuda. Estuda. Porque hoje a gente vê nos nossos púlpitos pessoas assim, que quer pregar, que usa dessa chamada para ganhos pessoais. Que é pior ainda, né? Entendeu? Que pegam frases repetitivas e emotivas, mas por trás disso, irmão, tem muita gente precisando. Verdade. Da essência da palavra. Porque o que levanta o caído, dá força pro fraco, traz o perdido de volta, é a palavra. É a palavra. Ela liberta. Então para de usar a palavra, pô. Para de usar a palavra, pô. Pô, eu fico triste, pô. Desse tipo de pessoas assim. Que cobram um absurdo, pô. Eu juro pra tu, mas, pô, tem hora que tu sai da graça, mano. Bem-vindo ao time, irmão. Bem-vindo ao time, né? Esse podcast é pra abrir a sua mente. E é Abra uma a sua experiência que eu mente. tive como coordenador de jovem também. Eu tive experiência com pregadores assim. Irmão, quero te agendar lá na igreja. Não, fala com o meu secretário. Vou falar com o secretário, tu quase se escandaliza, pô. Falei, irmão, tu vai pregar 40 minutos, não é 2 horas, 2 dias, não. Se não...
É isso É esse aí. valor aí. Não Se não quiser, for, não quiser, a assim, fila anda. amém. Deus abençoe teu ministério, mano. E tchau, e nunca volta. Meu Deus do céu. Tem Entendeu? como, Então, né, assim, não usa disso, pô. Mas eu vou falar, o problema, muitas das vezes, é as igrejas que se submetem Com a isso. certeza. Eu E também. aí, acho. a nova geração que está se levantando agora é uma geração que pega disso como oportunidade. Pois os jovens não querem trabalhar mais, quer ser pregador, pô. Aí tu olha jovem 20 anos, 30 dias no mês, 30 dias pregando. Tá fazendo uma faculdade? Tá trabalhando? Não consegue, pô. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, Virou profissão, né? virou profissão. Então, que a gente possa levantar uma geração que pague o preço para pregar a palavra, pô. E não que cobre para pregar, mas aí. que pague o preço para pregar. Uma geração de Paulo. Ai de mim se não pregar, né? Pô. É. Tem gente que quer receber para pregar. Mas, na Paulo verdade, a fala. gente tem que dar para poder Paulo pregar. fala, pô. né? Ai de mim se não pregar o Desse evangelho. jeito. Firme assim, meu Deus. E qual foi os seus maiores erros que você já cometeu nessa Muitos sua vida erros. de pregador? De pregador? Pregador, Cinco vamos de minutos. pregador. Não, de 5 minutos. Não, 5 boa, minutos cinco e foi minutos boa. estreia. pô. Foi estreia. Foi estreia, não. Eu quero Olha, saber já eu consolidado. Um dos erros assim, que eu tive é duvidar que Deus está falando comigo. Eu tenho uma experiência assim, eu estava liderando uma consagração de jovens e era libertação junto. E graças a Deus, insistiu, né? Mas ia ser um erro, na verdade não chegou a ser um erro, mas foi um período de incredulidade minha ali. E eu aprendi muito ali naquele dia. Porque eu me sentia muito pequeno, pô, pro que Deus estava falando que ia fazer, sabe? Entendi. E aí é muito maneiro que, tipo assim, a gente tava tendo a consagração dos jovens, entrou um senhor, cara, sentou no último banco lá atrás da igreja. E aí era a libertação junto com a consagração dos jovens. Tinha um presbítero Paulo, até falei contigo, quero trazer ele aqui. É trazer ele bênção. aqui. Em nome de Jesus, já tá Bênção. convidado Já ao falei vivo pra aí. ele já. Que Já tá convidado, tá é escalado. bênção, é bênção, Só pode falar o dia. trazer. Virei pra ele e falei assim, presbítero Paulo, Deus falou no meu coração aqui pra gente orar por aquele irmão que tá lá atrás, que ele tá com uma enfermidade no estômago. Meu Deus. Aí ele falou assim, vai lá e ora. Aí eu falei, não, pô, não vou nada, tenho maior vergonha. Não vou não. Aí ele, tá bom, senta aí, muito usado, mano, muito usado. Aí a irmã que tava acabando de louvar, acabou, ele pegou o microfone e falou assim, vem aqui na frente quem quer um dom diferente hoje. Deus vai distribuir dom aqui hoje. Albertino, você é o primeiro. Aí eu levantei e fui. Fiquei em pé, ele veio, orou por mim, orou por algumas pessoas que foram lá e tal. Ele falou no meu ouvido assim, vai, porque Deus quer te usar. Meu Deus. Aí eu peguei e fui até naquele irmão, botei a mão no estômago dele assim. Falei, olha só, eu não te conheço, mas o Deus que eu sirvo te conhece. Ele tá mandando ministrar uma cura sobre o teu estômago. Eu não sei qual é a enfermidade que você tem, mas Deus está liberando uma cura sobre a tua vida hoje. Em nome de Jesus, seja curado. Voltei e sentei no meu banco. O cara ficou o culto todo olhando pra minha cara. E eu falei assim, o cara não tem doença nenhuma, irmão. Era coisa da minha cabeça. E o diabo falando no meu ouvido. Ih, você tá vendo? Vai te chamar de profeta de Baal, vai te envergonhar aqui. Meu E eu não consegui mais louvar a Deus naquele momento ali, até terminar o culto. Quando acabou o culto, acabou não, tá quase terminando, tem aquele negócio, alguém tem algo da parte de Deus para entregar, o cara levanta a mão. papai. Eu falei, já era. O cara vai vir aqui, ele, posso ir aí Pegar na a minha frente? mochilinha, vou embora. Posso ir aí na Minha vida frente? de profeta Aí, acaba hoje. juro pra tu. Eu falei assim, meu Deus, não deixa esse homem me envergonhar, nunca mais vou falar nada, nunca mais falo nada, Senhor. O irmão veio sem brincadeira, ele levantou, um irmão altão, Senhor. Ele virou pra mim e falou assim, meu filho, eu sou missionário, eu não tenho um lugar pra morar. Eu fico pregando a palavra nas favelas, nos becos. E na quarta-feira eu fui diagnosticado com um câncer no estômago. Meu Deus. E eu passei aqui ontem de bicicleta aqui, em direção ao monte, que é a estrada dá pro monte do Tingui, lá em Campo Grande. E quando eu estava indo em direção ao monte, Deus falou assim, amanhã de manhã, 9 horas, você entra naquela igreja ali, que eu vou usar o meu servo para te curar. Olha só, eu sentei ali atrás, irmãos, eu não conseguia olhar. Eu olhei para todos aqueles que estão com gravatas ali, imaginando quem seria
que iria colocar a mão sobre mim e me curaria. Mas eu não imaginava que era você, um jovem. Meu Deus. E eu só chorava, porque eu tinha duvidado do que Deus É. tinha falado comigo. E eu chorava. Ele falou, irmãos, eu estou saindo daqui convicto da minha cura. Coisa linda. E ele falou assim, eu olhei nos meus olhos e falou assim, nunca mais duvide de que Deus fala com você. Forte demais. Entendeu? Aí aquilo ali ficou marcado, assim, que se eu não tivesse ido lá, Ia ser o seria maior erro. um dos maiores erros, assim. Porque aquilo ali marcou a minha vida De forma positiva, de graças a prova- Deus. Graças a Deus. Porque, assim, talvez hoje eu não teria convicção para pregar hoje, entendeu? É. De entregar algo que às vezes Deus fala comigo e eu sei que é Deus falando, e às vezes a gente na incredulidade, ou talvez, pô, não é possível que seja tão sério assim o que Deus está revelando da vida da pessoa. Verdade. Sons, né? Entendeu? Meu Deus, coisa linda, irmão. Foi uma coisa que marcou muito. E vai pro resto da vida essa aí. Sim, Coisa nunca linda. mais eu esqueci. Coisas que marcam. Coisa linda. Meu amigo, eu queria te agradecer. Valeu, meu amigo. Foi muito bom até agora. Verdade. Top demais. Mas vai ter o Albertino 2, que a gente tem que Vai trazer ter, ele vai aqui. ter, vai Tem ter. muita coisa pra botar pra fora, né, meu irmão? Tem. Isso aí, Aí, pô, prega coisinha a assim postãozinha de leve. Tava nervoso, tava... Você pôr a Já jujuba, que ele nem comeu a jujubinha. Considerações finais, Baiano. Vai, Baiano. Vou deixar o nosso amigo por hoje. Pessoal, gratidão. Né? Nós terminamos todo o podcast falando gratidão a Deus, gratidão pela tua vida, por nos assistir e por se inscrever no canal. Não tem como a gente terminar um podcast como esse, que a gente foi tão impactado pelo testemunho vivo do nosso irmão, sem dizer essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque ainda tens homens fiéis à tua palavra. Muito obrigado. Obrigado você que assistiu, você que se inscreveu e você que não se inscreveu. Meu irmão, vai lá. Não é mais o dedinho que aponta o outro, não. É o dedinho abençoador. Vai lá e clica lá e se inscreve no canal. Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família. E manhã, beijão, Os manhã. 82 irmãos. Não é só 82, não. Ele sempre fala isso. É 11 mais 3. 3 que eu não conheço. Albertino, meu amigo, obrigado pela tua presença aqui. Já está prazer. convidado para a próxima, tá? Vamos Que Deus te marcar. abençoe, a sua vida, a sua casa, seus filhos, sua família. Amém. Foi muito bom, edificante ter você Edificante, aqui. Aquela câmera é sua, fica à vontade. Posso dar só um recado? Só, É para dar um recado, fica à vontade para aquela câmera ali, é para dar um recado. Você que assistiu esse podcast aí, irmãos, a gente sabe que a nossa vida ela é formada de desafios e adversidades, né? Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando nesse momento, a dificuldade. Não sei se você está passando por o que eu passei de luta, de luto, de dor, né? Eu só sei de uma coisa, crer que Deus é poderoso para mudar o quadro da sua Amém. vida. Nenhuma palavra que Deus liberou sobre a tua vida vai cair por terra. Basta nós permanecermos fiéis a Ele. Então, que tudo aquilo que eu expus aqui de coração aberto, de verdade para você, possa pulsar no teu coração, incentivar você, colocar você de pé para continuar prosseguindo. Porque a gente sabe que o que Deus tem preparado para nós não se compara com o que a gente vive aqui nessa terra. Então, é o que os olhos não viram, que não chegou ao ouvido e nem o coração. É o que Deus tem preparado para todos nós. Então, que Deus abençoe essa vida. Muito obrigado, Marquinhos. Pastor Naldo, Deus abençoe. Amém, meu querido. Cada um de vocês que estão ouvindo essa live, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Permaneça firme na presença do Senhor. Ele já está à porta. Há quem diga que não venha, mas a Ele gente vem. precisa crer que ele vem Ele vem. sem demora. Muito obrigado pelo convite e Deus abençoe. Amém, obrigado, irmão. Amém, meu Deus te querido. abençoe aí. A trombeta tá na boca, irmão. Ele vem. E o céu tá aberto. E ele não é homem para Vem que sem minta. demora. Já já ele tá aí. Fica ligado. Galera, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, Deus o abençoe. seu ministério. Um beijo no coração e na família. Fui! Eu.